Dando seguimento, meu nome é Diogo Alencar, sou advogado no Ney Flores Braga, que foi muito citado aqui no depoimento do senhor. Eu queria recordar uma dificuldade que a gente teve, pelo menos a nossa defesa, só um preâmbulo breve, é a questão temporal, cronológica dos fatos declarados nos são três depoimentos, não é isso? Acho que sim. Acha que sim, porque aconteceram outros, todos os depoimentos foram formalizados. Eu vou fazer um preâmbulo também, se Vossa Excelência me permite, porque existe um acordo de colaboração. A pergunta vai vir em seguida. Existe um acordo de colaboração e não foi mencionado até então as obrigações postas, porque o declarante não é uma breve testemunha, ele é uma testemunha que está sob a guarda, ele não é réu, porque colaborou. Não é verdade? Então eu acho que é muito importante que fique claro aqui que se ele omitir a verdade, se ele alterar os fatos e se ele deixar de acrescentar provas... Pergunta, doutor, me faz pergunta. Mas eu gostaria de deixar aqui claro, porque já houve... já foi alertado prestar o compromisso. Mas o compromisso aqui no caso dele é de um acordo celebrado, doutor, e ele não é uma mera testemunha. Então eu gostaria de deixar isso claro. E eu já vou passar a pergunta. Vou passar a pergunta agora. Pronto, vamos à pergunta. Quantas vezes o senhor foi à Polícia Federal para tratar desse assunto? Não sei precisar, mas acredito 3, 4 vezes. 5, 6? 4 vezes, eu acho. Ele respondeu 3, 4. 3, 4 vezes, perfeito. Nessas vezes que o senhor foi à Polícia Federal, sempre estavam presentes o Ministério Público? Não, eu tive na Polícia Federal e tive na sede do Ministério Público, os policiais federais, nos dois lugares. Na primeira oportunidade que o senhor teve na Polícia Federal, o senhor foi chamado, o senhor foi de livre e espontânea vontade? Como aconteceu? Livre e espontânea vontade. Porque já foi falado. Perfeito, mas eu gostaria, sob pena de me repetir, mas de detalhar um fato muito importante para esses autos, é que ele pudesse declarar o motivo pelo qual ele procurou exatamente. Foi por que razão ele tomou essa iniciativa. Ele já declarou isso daí que estava agoniado com isso, ele falou isso. Eu gostaria que ele entrasse no detalhe, eu não vi ele falando detalhadamente sobre isso, não vi ele colocando a ordem cronológica desses fatos, porque tem muitas idas e vindas. Doutor, ele está aqui falando novamente, independente da situação. O primeiro depoimento que o senhor prestou, por favor, colaborador, foi esse depoimento, saberia dizer a data? Não, senhor. Mais ou menos? Não, senhor. O senhor teve reunião com o seu advogado, o senhor levou a sua dúvida para o seu advogado criminalista que estava aqui, e aí o senhor foi à Polícia Federal, é isso? Exatamente. E o senhor não lembra nem o ano, nem o mês? O ano foi o ano passado, 2017. O mês não lembra? Não. Existe um termo de declarações que é o primeiro, que foi datado do mês de julho, dia 19 de julho de 2017. Foi essa a primeira vez que o senhor foi à Polícia Federal tratar desses fatos? Ou com qualquer autoridade pública? Ninguém lhe procurou? Não, ninguém me procurou. Eu procurei a autoridade e foi a data como está constando aí no papel. Então foi essa data do primeiro depoimento que o senhor foi de livre e espontânea vontade à Polícia Federal? Exatamente. Nessa ocasião, a Polícia Federal, o senhor se comentou sobre a possibilidade de se lavrar um acordo de colaboração? Em momento algum, até porque os fatos todos não tinham sido narrados ainda, e o próprio delegado da Polícia Federal, os delegados que estavam lá, eles disseram que não dependiam até sequer deles. Eu teria que passar toda a informação, como depois foi passado junto ao Ministério Público, com a presença dos delegados, e que eles não sabiam dos fatos todos, a gravidade dos fatos, enfim, tudo como aconteceu. Só no final de tudo é que isso poderia acontecer ou não. Mas apesar de não ter essa certeza, o senhor prestou um depoimento longo onde o senhor assumiu condutas delituosas. O senhor teve... Foi por quê? Porque o senhor resolveu ir de peito aberto, o senhor não aguentava mais? Já falou isso, não? Já falou não, isso não foi perguntado. Ele falou que ele foi lá, ele já falou o motivo que ele foi lá. Não, mas eu pergunto a ele se ele, sabendo que ele estava declarando. Ele vai tirar mais do que é. Ele não, mas falou, não é. já que explanou aqui na pergunta da doutora promotora, explicou que ele foi à delegacia porque foi com o advogado dele, porque realmente ele estava, aquela situação estava com agonia com aquela situação, porque saiu na imprensa, saiu a questão da JBS. Exatamente. Não foi isso que você falou? Exatamente. Então, doutor, já foi falado. Então a gente vai querer agora mudar o que foi falado? Não. O senhor, quando foi ouvido lá, o senhor foi ouvido como testemunha ou como investigado?
Doutor, em testemunho investigado, eu fui lá com uma pessoa que quis fazer uma declaração que queria narrar uns fatos que tinham acontecido. Na classificação que o senhor está colocando testemunho investigado. A autoridade policial que vai pode classificar isso, não sou eu que classifico isso. Não, isso é claro. Quando começa a narrar um fato delituoso que o senhor teve participação, o senhor é colaborador aqui. Desculpe, o senhor não é testemunha. Então, assim, se o senhor chega para narrar um fato que o senhor teve participação delituosa, o senhor tem que ser ouvido ou como declarante daqueles fatos ou como o investigado. Naquele momento não tinha, doutor. Naquele momento não tinha. A homologação da colaboração só veio em novembro do ano passado, de 2017. Então, naquele fato, não era nenhuma situação. Ele não era colaborador. Então, ele, pelo que dito anteriormente, foi lá para prestar o depoimento. Agora, a capitulação parece que não cabe muito a pessoa que procura, né? Cabe a pessoa que tem de estranhar só. Ou o Ministério Público. Não, eu vou passar desse ponto. Eu vou passar desse ponto, só é de se estranhar que a pessoa vai de peito aberto assumir fatos delituosos e sem medir as consequências. Perfeito, muita coisa estranha, mas nós vamos conseguir alcançar alguma coisa. Então, sobre a colaboração em si, o senhor tem ciência do acordo de colaboração? Eu, inclusive, indaguei a doutora promotora, mas não vi a data, porque não consta no instrumento data da assinatura desse acordo. Então, assim, o primeiro termo de sua declaração com a presença da promotora foi dia 19 de julho de 2017. Depois aconteceram outros. Foi próximo, segundo termo de reinquirição? Sim, foram próximos. A gente foi ao longo do tempo fazendo e falando todos os assuntos. Marcava, agendava, eles eram muito compreensivos comigo, eu trabalho fora. E sempre a doutora me chamava e eu estava sempre à disposição. Eu falei, olha, perguntava semana se tem alguma dificuldade. Eu falei, não, posso ir. Foi muito calmo, foi muito tranquilo. Não tive problema em relação a isso. Perfeito. E o senhor não prestou nenhum termo informalmente e nenhum outro familiar seu foi ouvido em sede de Polícia Federal? Sua esposa, mais alguém? Ninguém? Não. Só seu sogro que o senhor narrou aqui, não foi isso? Meu sogro e meu cunhado. Brownie e? Adilson Barbosa. Adilson Barbosa. Vamos lá então, por favor. Em relação a 2008, 2009, gostaria que o senhor fizesse um esforço de memória para poder datar esses fatos, porque isso é muito importante para o exercício da defesa. O senhor trabalhava a Working. Quando é a fundação da Working? Acho que da Working, acredito que foi 2005, 2004, não lembro muito bem não. Quando o senhor passou a ter obras com a prefeitura? De Campos? Sim. No governo Mocaider. Mocaider? Mocaider politicamente é do mesmo grupo político do Garotinho? Não, que eu saiba não. Mas é um grupo adversário? É um grupo que... Quem conhece o Senhor de Campos, acredito, quem conhece o Dr. Mocaider não tem negócio de adversário, é uma pessoa que não é desse meio, tipo, não sei porque que ele está fazendo lá, que ele fez não. A eleição que ele ganhou, não existia um outro representante de Garotinho, outra parte, não existia desavença política. Eu sou empresário, não sou político. Perfeito. Na área política não é minha praia. Perfeito. É que o senhor tinha muito contato com o meio político. Não, mas não está dizendo isso. Então, mas eu vou prosseguir. Vamos prosseguir então. Vamos aos fatos, não é verdade? Perfeito. E o senhor então começou a ter, a partir de que ano que o senhor declarou contratos com a prefeitura no governo Mocaider? Sim. De que ordem eram essas obras? Eram em relação à Working? Que tipo de serviço a Working desempenhava? Basicamente o que faço hoje, manutenções e eventos. Mas que tipo de manutenção? Predial. Predial é o que predial? Desculpe, eu não conheço o escopo do seu trabalho. Predial é só fazer manutenção em um prédio, consertar coisas que dão defeito em prédios. E em prédios que a gente diz para ser casa. Manutenção. Não era construção, não era também fazia, engenharia civil. Também fazia. Também. Edificações? Sim, também. Perfeito. E nesse período, seus contratos atrasavam, você recebia dentro de uma normalidade? Normal. Normal, o que o senhor diria? Normalidade é emitir a nota, um lapso de tempo aí de 3, 4 semanas no máximo, receber, 30 dias no máximo, receber. Então a sua empresa Working esse ano seria que ano? A sua empresa foi bem até que ano? É importante deixar essa ordem cronológica bem expressa. O senhor está frisando muito em ordem cronológica e eu não trouxe calendário, nada anotado. E a mente
Eu não estou aqui com datas, eu estou contando os fatos aqui, as datas eu não posso não lembrar. Mas se o senhor tivesse um grande prejuízo da empresa, o senhor saberia quando o senhor deixou de receber em dia, porque sua vida toda... Eu já narrei isso aqui. Não, mas eu gostaria que o senhor datasse, que a partir de que período o senhor começou a ter seus contratos atrasados. Eu disse isso aqui, que foi a partir do momento em que eu deixei de contribuir isso, e que a prefeita Rosinha foi afastada, que se causou uma bola de neve, já disse tudo isso aqui. Isso é que ano? Foi quando a prefeita Rosinha foi afastada. Eu não associei a essa data, a esse período. A data de calendário eu não tenho aqui não, foi quando ela foi afastada. O senhor fala de 2010, foi esse ano que ela foi afastada? Acho que sim. O senhor sabe dizer se foi no segundo semestre? Foi próximo à virada do semestre, foi maio, acredito, por aí. Assim. Então o senhor recebia os contratos, o que lhe era devido em normalidade até 2010? Eu já narrei isso aqui também, que esse período aí eu fiquei sem receber esse ano, aí depois calou, quando ela saiu eu fiquei continuado sem pagar, e aí continuei fazendo serviço, eu já disse tudo isso aqui. Então em 2009 o senhor já tinha atrasos? Já tinha alguns atrasos, já tinha algumas coisas computadas como atrasos. E como o senhor tratava esses atrasos? O senhor simplesmente aguardava, o senhor procurava alguém, o senhor entrava em contato com a prefeitura, estou lhe dando várias... Era um atraso... Para entender. Se você me der alternativa, não vou responder. Para entender. Os atrasos eram atrasos até então comuns, porque eram atrasos que tinham referente ao processamento, vamos dizer assim. Até então eu não conseguia entender como funcionava o sistema. Só depois, com a prática de que se procurava as CLEDIL, aí não empenhava, não fazia. Só fui entender isso no ano seguinte, depois que foi acontecendo, lá para 2010. No primeiro ano não deu para entender nada ainda, e até porque também eu colaborava. Como o senhor colaborava? Primeiro ano, 2010. Gostaria que o senhor detalhasse, porque o senhor narrou, eu estou pela defesa de Ney Flores Braga. O senhor narrou que o senhor foi procurado pelo senhor, é isso? Senhor Ney Flores Braga? Ele falou para a gente passar na empresa tomar um café. E aí eu passei lá. Mas o senhor já conhecia ele? Não, eu conheci ele na prefeitura, mexendo assim com a prefeitura, no dia a dia. Quem lhe apresentou? Ele me apresentou, as pessoas não costumam se apresentar, a gente está em um âmbito de aguardando o secretário alguma coisa, você aqui é como é que vai? Eu sou da empresa tal, a gente fala assim, não tem apresentação formal, as pessoas se conhecem no meio, alguém fala que ele é fulano, acontece com isso. Mas o senhor narrou aqui algo grave, o senhor narrou que ele chegou ao senhor e começou a solicitar um auxílio. Alguém passou para ele meu contato de rádio, aí ele falou, aqui é Ney, eu falei, é Ney Flores e tal, passa aqui no escritório para tomar um café, para bater um papo, aí que eu fui lá. O senhor foi por quê? Não sabia qual era o motivo do assunto? Não sabia qual era o motivo. Foi para tomar um café descompromissado, para conhecer uma pessoa, algo informal. Perfeito. O senhor, mediante o contrato que o senhor celebrou, o senhor sabe que o senhor tem que juntar as provas de tudo que o senhor está declarando aqui. Você já está ciente no termo. Não, eu gostaria de saber se o senhor disponibiliza as ligações que efetuaram para o senhor desse aparelho. Disponibiliza ou não? Ele já forneceu o número de telefone, o número de aparelho. Meu número de telefone. Não, mas eu quero, discriminando as ligações recebidas e ligações efetuadas. Eu já falei isso aqui. Isso a gente pode eu gostaria que isso, perfeito. Sem dúvida é uma diligência relevantíssima, mas como ele é um colaborador e ele tem interesse em comprovar tudo que está dizendo, gostaria de saber se ele, de livre e espontânea vontade, não abre o sigilo dele e não traz aqui as ligações efetuadas em 2010. Isso é a situação que o senhor pode requerer em razão dele. Mas eu estou agora indagando a ele abre? Não, mas isso está pela lei, pelo próprio acordo que está assinado, doutor. Não, mas o acordo não fala nada sobre ele, essa prova específica. O acordo fala pela lei. Perfeito, vai ser objeto, sem dúvida, de uma diligência. Claro. Perfeito. O senhor falou em gravação desses encontros. O senhor gravou algum desses encontros? Eu não falei gravação de encontro, não. O senhor também. Ele falou que nunca gravei ninguém. O senhor sabe se gravaram esses encontros? Aí o senhor tem que perguntar as partes que estavam no encontro. Eu disse a minha parte, que eu nunca gravei. O senhor falou que em 2010 o senhor encontrou várias vezes com o Ney. Quantas vezes? Cerca de quantas? Nós estamos em 2018, só quer que lembro quantas vezes eu tive com o Ney em 2010. Sim. Não posso responder. Sim. São muitas, são poucas? Várias. Todo mês, toda semana? Várias, todas as vezes que eu recebia. Como várias, todas as vezes que eu recebia, já foi dito aqui. Estou repetindo novamente tudo que já tinha dito aqui. O senhor retirava, era o quê? Em valores, em espécie? Espécie. E como era feito? Era saque? Saque. Isso tem, então, na sua conta bancária, todos esses valores. Da ordem de quanto? Doutor, eu não tive nem tempo para poder somar isso não, mas está em meus extratos aí. Quando eu aceitei pagar, no começo eu fui pagando, depois não quis pagar mais, e aí gerou esse transtorno todo que eu estou vivendo hoje. No começo tem lá o extrato certinho, e depois já não tive mais. O senhor se emocionou por 2 vezes aqui. O senhor teve alguma reunião com o Ney que o senhor se emocionou da mesma forma? Sim, teve sim. Teve e ele sabe disso. Teve sim.
Isso é relevante para o processo. Não. É relevante. Ser irrelevante, isso é um detalhe, mas é para apenas fazer um esforço de memória, porque... Irrelevante. Não sei, tanta coisa que muda, um processo diferente. É. Né? Alguém testemunhou esses encontros? Alguém acompanhou o senhor quando o senhor ia encontrar com o Ney em 2010? Todas as vezes que eu chegava, se tivesse alguém na sala, eu tinha esperado sair, era sempre eu e ele. Várias pessoas lá da empresa dele, não sei se já depositaram. Não, alguma pessoa da sua confiança acompanhou essa operação? Não, quem fazia essa operação era eu, que sacava e levava e entregava a ele, esse era o combinado. Não tinha terceira pessoa, não. Se outras empresas faziam isso, eu não sei, eu não fazia. Eu fazia diretamente. O senhor, antes, no governo anterior, o senhor fez alguma colaboração? Como assim? Contrato financeira? Sim. Não 2008, 2009? Não havia não. Nessa época não havia não. Nem tinha um modo de falar informal, formal, usava gírias? Ele tinha uma gíria que ele falava muito, eu lembro que ele falava assim, porra, ele tinha um jeito assim, de falar assim, porra. Mas era muito cortês, Ney era um gentleman, uma pessoa muito educada, muito fina, que deixava a gente muito confortável. Ele era muito bacana. O senhor falou em bater de porta e a porta não abre. Usou esse termo aqui. Né? O senhor passou muito por isso, bateu na porta e a porta não abria. De que forma, então... Quando eu fiz menção a bater na porta, a porta não abria, é que o tomador de serviço, imediatamente, a gente vai ao secretário ou presidente da fundação, seja quem for ele lá. Seja de esporte, cultural, ou qualquer uma das secretarias. E a gente vai ao secretário. Quando a gente fala bater na porta não abrir, é que ele não tinha capacidade, ficava muito explícito que não tinha capacidade para resolver o problema. Eles eram muito limitados. Foi isso que eu disse. E o Ney, quando lhe atendia, era uma das pessoas que mais lhe atendia. E tentava ajudar na sua todas as vezes que eu procurava, ele ficava incumbido de falar com o chefe, que era o garotinho, e abordar esse assunto. E eu creio seriamente que ele fazia isso, tentava me ajudar. Tenho certeza disso. Ok. Vamos dar um salto cronológico, como nós estamos tentando seguir uma ordem histórica dos fatos. 2010, 2011, 2012, continuou? O senhor falou, não, determinado momento parei, eu não quis mais. Sim. Mas o senhor continuou tendo contratos com a prefeitura? Contratos tinha, mas a gente aí já não recebia, aí já tinha volumes realmente muito expressivos. Aí eu não falei que eu não contribuía, eu disse que não era aquela contribuição seguida religiosamente, porque também dependia muito do valor que eu recebia e do estado que eu estava de endividamento naquele momento, que como eu disse aqui, tinha às vezes que o dinheiro entrava na conta e eu não via nem a cor do dinheiro, porque tinha empréstimo, tinha débitos automáticos, enfim, uma série de coisas. Então, tinha vezes que eu não conseguia, e aí não conseguia pagar, tanto que criou um montante que depois me cobraram esse montante mais na frente, eu disse isso aqui já. Como rareavam isso? Rareavam também os encontros com o Ney ou continuou encontrando? Eu não sei quantas vezes, porque o senhor não declarou. Eu declarei também aqui, como eu disse ao senhor, e volto a falar, falei agora há pouco para o senhor aqui, dizendo Sim. O seguinte, que o Ney, independente até desses encontros de pagamentos, eu procurava para que a gente pudesse conversar e eu passar para ele minha situação, que eu não conseguia achar o garotinho. O secretário não resolvia, não conseguia achar o garotinho. Eu tinha que achar alguém que tivesse um contato com ele diário, que pudesse falar, e eu achava que o Ney tinha essa proximidade. Então, quando eu procurava o Ney, ele sempre arrumava um jeito de me atender, mesmo não tendo solução, não tendo como resolver. Mas o Ney sempre foi esse grande amigo de atender, de poder solucionar meu favorito. 2011, 2012, o senhor procurou mais Ney ou Ney lhe procurou mais? Não, eu procurei quando saiu o empréstimo da Caixa, do Banco do Brasil. Eu me refiro assim, não sei de datas eu estou falando, porque foi nessa ordem cronológica, eu gosto de ordem cronológica. Sim. O Banco do Brasil, quando eu procurei, fiz um pedido a ele, expliquei, ele veio toda a minha situação para ele financeira. E ele entendeu, tentou me ajudar, não conseguiu, porque depois eu tive com ele, ele disse que tentou, não conseguiu. E quando saiu da Caixa e eu procurei, ele estava muito deprimido, ele estava sozinho numa sala. Mas aí em que data, perdão? O senhor já está falando... Aí já não tem data. Não, ano. Foi quando saiu o empréstimo da Caixa Econômica Federal. Aí... Que ano mais ou menos, sabe dizer? Porque nós estamos falando de fatos desde 2008 até 2014. Eu estou dizendo para o senhor o seguinte, eu vou fazer Você me permite fazer um parênteses aqui? Por favor. Eu sou uma pessoa que trabalhei minha vida inteira e eu sou viciado em trabalho. Isso até me emociona. Tá lindo história, eu tenho história de vida, uma linda história. Sim. Eu nunca me preocupei em gravar, anotar, como aconteceu com esse cara do JBS, que lidava com político, e eram profissionais em fazer isso.
Se eu talvez tivesse feito isso, eu hoje estaria aqui, ainda talvez nem estivesse aqui, teria apresentado tudo ao juízo, ao Ministério Público lá, talvez não fosse nem cabível fazer esse tipo de pergunta fazendo aqui. Eu nunca me preocupei. Não seria cabível. Eu me preocupei em trabalhar e receber pelo que eu trabalhava. Sim. Então, o senhor fala muito de ordem cronológica, isso é para quem fica maquinando o que vai acontecer. Você tem que responder só o que o senhor sabe. Se o senhor não sabe, não sabe. Então, acabou. Sei. O senhor está falando de ordem cronológica, não tem ordem cronológica. Eu não posso tirar o que o senhor vai responder o que sabe. Se eu não souber, o senhor fala, eu não sei de precisar. Pronto. Perfeito. Então, que ele... Por favor, se o senhor puder visitar de ordem cronológica, que fica a impressão que o senhor está querendo não posso pegar alguma coisa, alguma skin, quando eu não vou saber que é ordem cronológica. Não, o senhor está sentindo... Eu estou me sentindo impressionado, senhor, de uma forma, eu não estou gostando. Não. Se não sabe... Isso é um sentimento. Ninguém está querendo impressionar, nós estamos querendo que é verdade. É bem diferente. Isso é um processo criminal, isso é uma colaboração premiada. Então, assim, isso é um depoimento de um colaborador. Então, é por isso que isso é muito importante e muito sério o que está sendo dito aqui. Por isso é que eu vou insistir na ordem cronológica, querendo o senhor ou não. Se o senhor não quiser, não puder responder, é uma liberdade do senhor. Perfeito. Então, vamos agora então dar um salto para essa questão que o senhor falou, né? Está declarando, é dito na denúncia, da Sul em 2014. Não é verdade? Então, 2011, até para a defesa e os demais entenderem. Então, 2011, 2012, continuaram os contratos da Working, não é isso, com a prefeitura? Sim. E o senhor continua sem receber? E sem receber, não sei como o senhor está querendo relatar. Tendo muitas dívidas a prefeitura com o senhor. Aumentando cada vez mais a dívida. Aumentando cada vez mais, se avolumando. Sim. E o senhor procurava nele nesse período? Eu sempre procurei nele, sempre me atendeu, eu já disse isso aqui. Perfeito. Então vamos lá. No dia especificamente, eu peço ao senhor um esforço de memória. O seu sogro aqui já depois, aqui anteriormente. O senhor foi contactado e o senhor foi ao Rio de Janeiro. O senhor foi contactado aqui em que momento do dia? O senhor falou aqui em almoço. Não ia dar tempo de eu almoçar. Eu falei que o senhor, que foi por volta de 14 horas, já está dito aqui, está gravado. 14 horas, que é a reunião às 18 horas. É aí que tem dificuldade de chegar ao Rio de Janeiro. Perfeito. Falou para a pessoa que nós vamos chegar lá. Até para chegar no rosto do Rio, isso está falado. E o senhor chegou lá no Rio? 2 horas já. O senhor foi de carro, o senhor chegou lá no Rio? Já falou sobre Sim. É isso. E o senhor imediatamente entrou na sala e a sala já tinha iniciado a reunião ou não tinha? Isso não ficou claro. Já tinha iniciado ou não tinha iniciado? De forma clara aqui, doutor. Já falou. Que a porta estava entreaberta, bem encostada, tinha 2 pessoas de um lado direito. Quando o senhor entrou na sala, o deputado Geraldo Pudim estava na sala? A princípio eu não me recordo, acho que não, que ele chegou depois, comentou o assunto e o garotinho veio logo em sequência, não sei se foi ele que veio junto com o garotinho, mas ele veio na frente. Não me lembro se estava na sala. O senhor permaneceu nessa reunião cerca de quanto tempo? Também não sei precisar, foi o tempo que foi narrar, falei de fato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quanto tempo? Eu não sei precisar. O senhor chegou lá às 7 horas da noite. Respondeu que não sabe precisar. Não sei precisar. Ele respondeu, doutor. A memória está falhando. Então, o seu sogro declarou aqui agora atrás, não estou faltando, está no áudio também, que vocês permaneceram lá 3 horas. Pode ter sido 3 horas? Talvez ele não tenha o mesmo nível de informação. Eu já disse para o senhor aqui quantas coisas eu faço ao mesmo tempo. Não vou precisar de mais o que aconteceu em 2014. O senhor não ficou 3 horas então lá? Eu não cronometrei reunião, não. Quando o senhor entrou, o senhor foi identificado na portaria? Sim. Na Torre do Rio Sul? Sim. E quando o senhor saiu, o senhor foi identificado? Olha, a gente quando chega no lugar desse, normalmente passa o documento, é identificado ali. É normal isso. Não, é normal. É normal. Eu não conheço ninguém lá para entrar, eu acredito que tem que se identificar, né? Perfeito. Eu só fui lá uma vez também, assim, esse período que eu fui lá, depois nunca mais voltei lá, ano passado. O senhor foi muitas vezes à Torre do Rio Sul? Só nesse período que estava negociando isso. Foi isso, depois em reuniões, acho que fui mais umas 2 vezes. Fui 3 vezes, em torno de 3 vezes. Depois dessa reunião, quantas vezes o senhor retornou lá na Torre do Rio Sul? Somente para reclamar com ele a respeito, que eu falei com ele, de o que os caras não estavam atendendo e que eu queria saber de serviço. Brownie estava junto com o senhor? No começo estava. Ele foi comigo lá para fazer essa parte técnica. Ele foi sozinho na Torre do Rio Sul, Brownie? Não, nós fomos juntos. Não, o senhor falou no começo não. Brownie foi a Torre do Rio Sul, depois ele foi comigo, isso tudo já está dito aqui. Não. Quero que o senhor declare. No começo ele foi com ele. O Brownie nunca foi sozinho, foi com ele. Foi comigo depois ele foi sozinho. O Brownie foi mais de uma vez então? Doutor, quando chegar aqui, você pergunta a ele, porque eu estou dizendo, só quer que eu lembre depois de 2014, uns detalhes. Lógico, o senhor lembra com tantos detalhes de outras coisas? Sim, tem coisas que marcam. Perfeito, então eu estou perguntando uma pergunta simples. Se eu não souber, o senhor diga, eu não sei. Mas por favor, não sei, já disse, não me lembro. Perfeito.
Já disse, tudo que eu disse aqui está dito. O senhor falou em e-mails, depois que o senhor teria tratado com o Ney. A reunião com o Ney foi após essa reunião que o senhor entrou? Foi após essa reunião, isso já disse aqui também. O e-mail já disse também que trocou e-mail com o Ney, com a pessoa que se identificava com o JBS foi o Brown, não fui eu. Tudo isso já foi dito aqui. Esses e-mails já foram todos trazidos aos autos? Já, acredito. E-mails enviados ao Ney também? O senhor fala aqui que foram enviados e-mails ao Ney? Sim, foi sim, isso tenho certeza. Não tem, desculpe, os e-mails a que eu tive acesso, eu não vi nenhum e-mail endereçado ao e-mail do meu cliente. Não, eu não vi. Eu vi e-mails endereçados fazendo menção ao meu cliente. Por isso é que eu estou indagando se toda a prova já foi colhida e trazida, o prova objeto do acordo. É um réu colaborador que não se tornou réu, é uma colaboração muito favorável, que o advogado tem que levar todas as lojas, porque é muito favorável, ele não se tornou réu, e eu gostaria de ter acesso a toda a prova que ele trouxe. Está nos autos. Gostaria que poderia verificar as folhas, eu posso verificar? Posso, doutora, se puder? Isso foi trazido em que momento? Nas suas declarações? Isso foi trazido posteriormente? Os e-mails? Doutor, nós estamos em questão processual, está discutindo agora a questão processual, está aqui sobre os fatos, entendeu? Que ele mas sabe. Isso são fatos de fundo, isso tem a ver com o contrato, já está aí. Que é o cerne. Não, mas eu estou questionando porque eu gostaria que ele apontasse esses e-mails e declarasse como... Eles estão nos autos, aí só consulta aí. Perfeito, agora eu vou ter que consultar. Se quiser, vou ter que aguardar. Doutor. Mas o senhor recebe para consultar os claro. Claro, isso pega até audiência para o senhor consultar aí. O senhor pode, o tempo todo, você pode quiser aí, pode consultar. Não há problema. Gostaria que o senhor verificasse se são esses os e-mails apontados pelo senhor. Eu não vou verificar porque não fui eu que entreguei e-mail, foi o e-mail que entregou, foi o Brown, e vou estar falando novamente que foi o Brown que fez o contato com o Ney. Entregou a autoridade no seu termo de colaboração? Olha só, eu entreguei uma parte do documento e entregou uma parte. Eu não li documentos. O documento que eu tinha entreguei, o documento que ele tinha entregou. O senhor tem ciência do que o senhor entregou? Tem ciência que foi entregue. Isso aqui foi entregue? Se foi entregue por quem? Por mim ou por ele? O senhor quer saber? O senhor que é o colaborador, o Brown não é colaborador. Não me recordo se foi entregue por mim ou por ele. Foi entregue. Então o documento está aí. Data máxima dele. Uma pergunta, doutor. Sem alegações, você faz a sua parte de alegações quando for alegações finais do senhor. Que uma colaboração sempre... Doutor, a pergunta, por favor. Vamos direto à pergunta. Continuo perguntando. Esses e-mails aqui... Uma pergunta simples. Esse e-mail aqui foi apresentado pelo senhor no seu tempo de colaboração? Esse e-mail foi entregue como documento. Pode ter sido entregue por mim ou por ele. Nós entregamos o documento que tínhamos. Tudo bem. Foi entregue pelo senhor ou pelo Brown? Já respondeu por ele ou pelo Brown? Perfeito. Não tem por que a diferença faz. Foi entregue, está aí o e-mail. O senhor aceita abrir o sigilo do e-mail seu e da sua empresa? À vontade, nós já entregamos isso e vimos lá. Tudo à vontade. Perfeito. Isso, sem problema. O senhor Geraldo Pudim, o senhor declara que na época de outubro de 2014, ele estava como um formulador político da campanha. Ele também estava em campanha? Não sei informado. Ele também estava arrecadando valores, ele também estava em campanha? Na hora lá, ele não comentou no assunto financeiro, nada de dinheiro, nada não. Pediu nada, não sei informar. Seu cunhado Brown e essa empresa Ocean Link. Nós estamos falando aqui de um contrato da ordem de 3 milhões, que o senhor falou aqui, declarou que achava que o contrato de fato seria celebrado e seria realizado. Quanto o senhor investiu nessa Ocean Link? E, já aproveitando a pergunta, qual era a ordem de contratos anteriores? Meu filho é relevante. Essa pergunta, quando foi investido... Desculpa, excelência. O patamar de valores praticados pela Ocean Link... A testemunha não é obrigada a responder. Tem definido. Então posso reformular? Ou Vossa Excelência... Posso reformular? Você está fugindo dos fatos do processo. Não, são os fatos. A empresa Ocean Link é a empresa que é o cerne do processo. É o cerne desse processo. Só surgiu por causa do contrato da Ocean Link, que chegou e que foi mostrado no Fantástico. A denúncia está composta. Não está posta na denúncia o contrato? Então faz referência a essa empresa, que é o problema da empresa. Não tem nenhuma ligação. Eu gostaria de saber da testemunha. É fraudulento o contrato? Não, eu respondi que... É fraudulento o contrato? Você já falou sobre isso. Não é fraudulento o contrato? Porque eu gostaria de saber o seguinte, em relação ao contrato. Estou aqui perguntando em relação ao Ocean Link.
Ocean Link celebrava contratos de patamar, de que patamar? Ela tinha operação? Está indeferido. Ela tinha operação? É irrelevante, indeferido. É irrelevante? É impertinente. Doutor, está indeferido, o testemunho não responde sobre isso. Pode continuar a fazer pergunta, doutor? Já respondi tudo isso. Como já falou do próprio suporte, depois a gente vai estar repetindo. O doutor só está repetindo perguntas que já foi respondidas. Data máxima vênia não se falou sobre o Ocean Link. Se falou brevemente sobre o escopo da Ocean Link. Se falou aqui que ele ficou pensando, eu falei de uma empresa que é o que eu estou fazendo com todo, que é o que eu não queria ter contrato com o poder público. Não é? Isso foi dito? Não tem vínculo com o caso. Entendo que não tem vínculo. Ocean Link, pergunta sobre o Ocean Link não tem vínculo. Não. O que você está perguntando esse daí é relevante para o caso. Perfeito. Então, o contrato, esse escopo da Ocean Link, especificamente o contrato mencionado na denúncia, ele é um serviço que ele é feito sob medida? Ou ele serve, ele já fica pronto e eu posso atender uma gama de empresas? Doutor, se eu quero entrar em área técnica para falar, eu posso conversar tecnicamente. Se eu quero falar sobre área técnica... Eu sou um incauto, eu sou uma pessoa que não tem conhecimento técnico. Essa questão é coisas técnicas. Eu vou falar coisa técnica para entender. Olha, eu faço perguntas. Não é o senhor que me faz perguntas, sou eu que faço perguntas. Então não é o senhor da ordem técnica. As perguntas que eu formular, se o senhor não souber responder, diga não sei. E a coisa que eu entendi impertinente... E o que o excelência é jogar, mas não é aqui. Se eu faço um esclarecimento, se forem técnicos, se eu não entender... Eu lhe pergunto, repito, o contrato foi feito sob medida ou é um contrato que servia para atender o trabalho desempenhado pela Ocean Link? Eu faço administrativo, não faço área técnica. O senhor não tem conhecimento. Brownie tem conhecimento? Quando ele for interrogar, só pergunta a ele, por favor. Então ele tem conhecimento. Perfeito. Perfeito, estou satisfeito. Aqui, o próximo então, por favor. Boa tarde, senhor Deca, pela defesa de Antônio Carlos Ribeiro. Boa tarde, doutor. Aqui como Tuninho. Boa tarde. O senhor, em um dado momento, mencionou de um conhecimento anterior com Antônio Carlos, vulgo Tuninho, em um momento anterior a 2014. Depois, narrando os fatos aqui referidos, o senhor disse que o primeiro contato do senhor com ele foi em 2014. Eu gostaria que isso fosse esclarecido e, até mesmo embora despiciando, lembrando que o senhor depõe sobre o compromisso de dizer a verdade. Sim, senhor. Pois não, o senhor quer saber o que é? Eu não entendi a pergunta, pode formular novamente? Qual desses dois contatos, quando foi o primeiro contato do senhor com o Tuninho? Olha, o primeiro contato com ele foi contato no dia a dia normal, como eu já tinha falado aqui. Para falar sobre assunto específico, dinheiro, foi nesse caso de 2014. Sim, mas antes disso, o senhor se lembra quando foi o primeiro? Não lembro, não. A gente contava no dia a dia, na prefeitura, na Secretaria de Obras, no dia a dia. Por alto. O senhor sabe declinar? Não, data não sei informar o senhor, não. Não precisa data, não, senhor. Nem 2011, 12, Não, 13? porque eu conheci no meio de prefeitura, mas eu não sei precisar datas. A gente se falava, se cumprimentava. Tantas pessoas que a gente conhece no dia a dia. Eu não tinha essa proximidade. Nem por alto, o senhor sabe precisar? Na data, não, senhor. Apenas que foi no âmbito da prefeitura? Sim. Tá bom. O senhor mencionou que conhecia o senhor Renato Damiano anteriormente de reuniões. Se o senhor sabe declinar, também por alto, caso o senhor não saiba precisar, que a gente está vendo que a memória do senhor está falhando um pouco, que tipos de reuniões eram essas? Não precisa dizer especificamente o tema. Reuniões políticas, por exemplo. A gente tinha reuniões que era no Rio Branco, às vezes tinha uma inauguração, e eu conhecia o Renato desse ambiente de prefeitura, assim, não de Secretaria de Obras, porque ele não atuava nessa área. Ele ia em encontros assim, seja em reuniões políticas, ou seja, inaugurações que tinha. Eu vi ele assim. O senhor sabe, mas não tinha assim. Doutor, só alertá-lo, para fazer nenhum comentário pejorativo com relação à testemunha, tá? Com relação que a memória está falhando, não vamos fazer a pergunta específica que a gente não souber, porque realmente nós estamos botando fatos aqui, inclusive de 2010. Também acho que o senhor também não. Todas as pessoas que você conhece, ou amigos conhecidos do senhor, talvez o senhor vai se lembrar do ano, mês, dia, hora e segundo que realmente tem encontrado, né? Então, tudo bem. Vamos assim, a gente deixar de lado esse comentário, a gente partir para o fato em si. Obrigado. Tudo bem, excelência, ok. Obrigado. O senhor falou reuniões políticas, o senhor consegue explicar melhor em que sentido políticas? Eram reuniões partidárias, reuniões de partido? Como era isso? Não, eu via realmente assim, no caso do Renato. Eu via em inaugurações, ele às vezes ia algumas, ele ia muito pouco. O Renato não é uma pessoa muito do meio. Quando perguntou sobre o Renato, eu falei que eu já tinha visto ele em alguns lugares, mas eu não tinha nenhuma relação com o Renato, nem o nome dele eu sabia. Eu não tinha relação com ele, não sabia o nome dele, eu não tinha proximidade com o Renato. Eu conhecia a imagem dele de ter visto ele em algum lugar.
seja em uma reunião política, numa inauguração, algum meio eu vi o Renato em algum lugar. Seja em campanha, por exemplo, teve campanha de prefeito, acho que de 2012, se me falha a memória, foi 2010, 2012, não, 2012, acho que foi 2012, e aí comício, essas coisas assim, a gente acaba indo ao outro, a gente viu, tinha a imagem dele assim, desses lugares, mas eu não tinha contato com ele, não. Entendi, é porque eu não queria saber, eu já tinha passado do contato, qual era esse contato anterior com o Renato, era políticas em que sentido essas reuniões? Se o senhor pudesse explicar um pouco melhor. Comício, eu falei que o senhor seria comícios, inaugurações são atos políticos, como eu disse, ou uma reunião que tenha de lançamentos, não sei o que, de candidatura, e a gente que é do meio, que trabalhava no meio, eu não costumava ir muito não, mas existia uma frase que não é vista, não é lembrado, e a gente, infelizmente, como eu disse aqui no começo, no meio, aqui em Campos, não sei se em outros lugares é assim, as pessoas associam muito, acho que o empresário tem a obrigação de às vezes frequentar algum meio de uma inauguração, de uma reunião política, ali mesmo sendo candidato a nada, às vezes prestigiar, como prestígio, para prestigiar mesmo ali um ato desse, é normal isso. Compreendo. O senhor entende de tudo que o senhor relatou, o senhor cometeu algum crime? Doutor, eu cometi, o crime que eu considero ter cometido foi ter repassado de ano e ter declarado, isso eu entendo isso. Isso eu sei que aconteceu. Tudo que aconteceu anteriormente, eu fiz de boa fé e eu provo isso nos autos, com os documentos que eu enviei. Eu tinha plena certeza que esse contrato seria executado. E a partir do momento que eu contribuo e se eu não declaro, aí está um crime. Eu deveria ter declarado isso. Mas acontece que, por exemplo, acredito até que eles também não aceitariam se essa contribuição fosse feita de uma forma formal. Objetivamente, eu estou perguntando, o senhor cometeu algum crime? A pergunta é essa. Não cabe essa pergunta, o Renato está sendo julgado aqui, não, a testemunha. Não, porque eu acho que então, o seu cliente está sendo julgado, ele não está sendo julgado. Com todas as vendas é relevante. Não, a colaboração a pessoa conta de fatos e fatos próprios, aí não caberia a pergunta. A segunda vez que o senhor pergunta, está indefinido, o senhor precisa responder. A segunda vez que o senhor perguntou, já respondeu, o senhor está perguntando a segunda vez, não, você tem perguntado. A defesa se considera cerceada, então, ou não, que está apenas para que respondendo fique registrado, a defesa se considera cerceada. Está indefinido. Pois bem, o único crime que o senhor falou que cometeu, o senhor confessa esse crime? Afirma ter cometido esse crime? Estamos de novo, você está burlando de novo a pergunta, doutor. Ele respondeu aqui, já confessou, os fatos estão aqui, agora a análise é do Ministério. Ele já falou os fatos, confessou, já fez o termo, assinou, falou todos os fatos, aí o Ministério Público cabe a análise disso daí, agora já não é mais. Então não está satisfeito, existem outras formas de reclamar sobre isso. Excelência. Tudo bem. Defesa apenas registra o que se considera cerceada. Tá ok. Sem mais, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Estou pela defesa do Suledil. Ok. O senhor mencionou aqui que é comum, lá no seu depoimento inicial, o senhor mencionou que é comum fornecer apoio aos políticos. Eles pedem muito, doutor. E você sempre deu esse apoio aos políticos? Desde quando? Porque não, desde sempre. Como é que funciona isso? Esse sempre, mais ou menos, quando? Desde quando abriu a empresa? Olha só, a partir do momento que a gente, no meu caso, por exemplo, que eu tenho uma estrutura considerável, uma empresa que eu tenho uma estrutura... Isso já foi relatado, né? De forma clara, detalhada. Já foi, Aí depois pode rever o vídeo depois na parte de vocês de alegações e vai ver todo o detalhe que ele descreve aí, desde quando, o período que parou, eu não estou perguntando do período, eu não estou perguntando do período antes da gestão de Rosinha. Eu estou perguntando o período entre a criação da empresa e 2008. Oi? É para responder? Pode responder. Eu respondi, eu falei o seguinte, o político, por natureza, ele pede mais, ele pede muito, qualquer político. Eu só quero saber do período entre a criação da empresa e 2008. Então eu disse o seguinte, a partir do momento que se cria uma estrutura, que se tem uma estrutura empresarial, eles pedem tudo. É normal pedir, fazer pedidos para poder fazer média, como eu disse aqui, já tinha relatado isso aqui, não repetir para a senhora, com igrejas, com associações, com filantropias, asilos, eles vão lá, eles querem prometer as coisas e pede e a gente ajuda. Eu, por exemplo, tenho um hábito muito na empresa, sempre tive na minha vida inteira de ajudar as pessoas. Então esse pedido vem, eu vejo o que é. Se eu vejo que são coisas realmente que merecem, que precisam, eu ajudo muito os asilos, ajudo muito as igrejas. As suas empresas, a Ocean e a Working, estavam sofrendo investigação ou algum processo junto ao Ministério Público antes da instauração desse processo?
Eu não sei precisar dessa senhora. Eu sei que todas as vezes que eu fui demandado, que me pediram informações, a prefeitura me pediu, não foi o Ministério Público, eu passei as informações para a prefeitura. Aí só se a prefeitura sabe informar isso. E existe alguma outra ação correndo contra a sua empresa sem ser essa, onde também o senhor é colaborador? Não fui oficializado ainda, se tiver... Mas o senhor tem ciência de alguma? Não tenho ciência, não, senhora. O senhor responde algum outro processo, não, pessoalmente? Senhora. Que eu conheço, pessoa física, não. Não, não senhora. O senhor afirmou que não teve problemas em receber as notas fiscais emitidas até 2010. O senhor confirma isso? Sim, senhora. Então os problemas começaram a partir de 2011? Não, começaram quando a prefeita Rosinha foi afastada, porque, como eu falei aqui, vou repetir novamente, eu fiquei sem receber o verão, aí ela foi afastada. Tipo, foi nesse período, entre 10 e 11? Aí exatamente. Aí começou uma bola de neve. Com relação ao réu Suledil, sim. Qual era a função exercida por ele? Pelo que me consta, ele era controlador do município. Por todos os 8 anos de mandato da prefeita Rosinha? Eu não sei precisar dessa senhora. Eu não sei precisar. Então o senhor não sabe. E qual a secretaria responsável pelo pagamento das notas fiscais emitidas pela sua empresa? Olha, quem fazia os pagamentos? Era a Secretaria de Controle? O trâmite funciona assim. Era a Secretaria de Controle que fazia os pagamentos? Não, quem faz o pagamento é a Secretaria de Finanças, de Fazenda. De Fazenda. Mas o trâmite, as secretarias que tomam o serviço, elas mandam para o controle para que haja o empenho, que gere o empenho, e junto à Secretaria de Fazenda, passa pelo controle para ter toda a certificação de tudo isso, da documentação está tudo ok, se o empenho está tudo correto, enfim, para depois que vai para a Secretaria de Fazenda para pagar. Para pagar. Então quem faz o pagamento é a Secretaria de Fazenda, sim, não é a Secretaria de Controle. Não, Secretaria de Fazenda. E o processo, quando ele parava no controle, era comum que fossem feitas exigências no processo por alguma documentação que estava faltando? Olha, doutora, nada que, como eu relatando, já disse, eu relato novamente, os maiores problemas não eram, inclusive, o processo ficar parado no controle. Era da não emissão do empenho. Porque muitas coisas eu trabalhava com sistemas de registro de preço. O empenho tinha que ser prévio. Então, não era prévio, por exemplo, nós estamos no mês de fevereiro, começando no mês de fevereiro, vai ter o carnaval. Se fazia o correto pela lei, era se fazer o que vai usar esse mês. Aí já faz aquele empenho para quando chegar no final do mês, que executou o serviço, emitia a fatura e receberia. Mas aí acabava trabalhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, não tinha empenho. O processo poderia estar parado no controle porque é atribuição do controle fiscalizar os processos? Eu não sei informação. Eu não sei informar. Não é subjetivo, é atribuição da controladoria. Fiscalização. Genérica, não sei. Aí esse é um caso. Eu poderia parar sobre isso. O senhor declarou que participou da reunião com o Garotinho no Rio, certo? Sim. Suledil estava nessa reunião? Não, senhora. Alguma outra reunião que o senhor tenha participado, ele estava presente? Não, senhora. O senhor tomou conhecimento de alguma reunião entre Suledil e Toninho, Fabiano, Tony Carlos? Não, senhora. Suledil não, até onde eu saiba, eu faço questão de... É porque a gente sabe que os senhores estão defendendo, obviamente, os direitos dos seus clientes, é normal, o operador de direito tem que fazer, mas eu vou deixar bem claro aqui, em momento algum aqui, eu vou ser leviano, vou ser covarde, que a pessoa que seja. Suledil é a pessoa mais honesta que eu conheci na minha vida. Eu não conheço ninguém mais honesto que o Suledil. Ele nunca, porque, como eu disse aqui no meio, se as pessoas falam demais, tem que se averiguar se é verdade. O que não foi dito aí não foi, nunca existiu mesmo. Então, em relação à idoneidade dele, a honestidade do Suledil, isso é inquestionável aqui. Ele nunca participou desse tipo de coisa. Falando de dinheiro, ele nunca participou disso. Nunca pediu dinheiro? Mas, hipótese alguma. Nunca pediu que fosse dado dinheiro para alguém? Não, hipótese alguma. Ele não relatava sobre dinheiro. Não, jamais. Uhum. O senhor alguma vez viu o Suledil portando arma? Nunca. Suledil é evangélico, senhora. Só a Bíblia, a arma dele é a Bíblia. A administração anterior, pelo que eu entendi, não quitou todos os contratos que tinha com o senhor. Não quitou todas as faturas. Não, tem faturas em abertas. Ficaram algumas faturas em abertas. E a administração atual também não quitou as faturas da administração anterior, porque, na verdade, não é o prefeito que deve, é o município que deve. Esse argumento da senhora, exatamente, é o meu argumento junto a eles, na atual gestão. Eu não trabalhei para a Rosinha, não, para a Garotinho, eu trabalhei para o município. Exatamente. Então, quem me deve é o município. E o senhor tomou praticou algum ato, alguma coisa para poder receber essas faturas?
eu tenho toda a documentação pronta, eu não tenho condições hoje de mover a ação, porque é muito caro. Eu estou esperando receber alguma coisa, e eu acho que não tinha, assim tão logo eu recebo, vai ficar mais de 30 mil reais para que eu possa pagar, para ajuizar. Mas eu estou com toda a documentação pronta já, toda. Só dependendo de receber, para que eu possa... Para um funcionário entrar com a ação... recebeu aquilo que lhe ficou devido até dezembro de 2017. Mas o senhor... está com o contrato em dia do início de 2000, até 2016. Aí só está com o contrato em dia de 2017 para cá? Sim, inclusive é uma justificativa minha, que existem 2 notas referente a 2016 e referente a novembro e dezembro de 2016, que, pelo meu entendimento até, deveria ser pago a do mês corrente, que é no mês subsequente que paga, a de dezembro, deveria ser pago em 2017. Né, do governo novo que assumiu ali, mas eles falaram que não tinham deixado dinheiro em caixa, que eles não iam pagar nada do governo anterior, enfim, uma série de coisas que aí a gente sofre com isso. Alguma vez o denunciado Suledil pediu contribuição para a campanha de algum outro candidato em período eleitoral? Jamais. O senhor sabe se o Suledil já foi candidato a algum cargo eletivo? Também não, desconheço. O senhor sabe dizer se a crise, acho que essa pergunta já foi feita, mas eu vou repetir, se a crise do petróleo afetou as finanças do município? Isso é sabido por todos. Oi? Isso é sabido por todos têm consciência disso. E houve uma dificuldade maior nos pagamentos foi como eu disse aqui, isso? Em alguns casos, o que envolvia verbas que vinham de royalties de petróleo, sim. Mas outros casos, vocês atrasaram também, que não era verba oriunda de royalties de petróleo, acabava atrasando também sem justificativa. O senhor sabe se esse conceito que o senhor me passou agora sobre a honestidade do professor é o mesmo que os outros empreiteiros, empresários que lidavam com o município, com a administração? Com quem o senhor conversava nos corredores, como o senhor disse? Posso garantir a senhora isso, sim, tranquilamente. Se tiver 1000 empresas que lidam com a prefeitura, diz que a unanimidade é burro, então vamos descobrir um burro. Todos vão falar a mesma coisa. O quê? Que ele é honesto, que ele nunca falou dinheiro com ninguém. Eu tenho certeza disso. E uma das razões pela qual ele foi preso foi por causa de um depoimento que o senhor teria dado, dizendo que o senhor se sentiu ameaçado por ele. Por ele? É. Qual a pergunta? O senhor alguma vez foi ameaçado pelo professor Suledil? Olha, isso aí não cabe a mim, cabe à justiça falar sobre isso. Mas eu nunca fui ameaçado por ele, não tem sentido nenhum. Quando houve aquele encontro entre o senhor e ele, quando ele foi pedir o senhor para retirar os ar-condicionados lá do partido, que não foram 3, foram 5, porque eu acompanhei. Foram retirados. Posso dizer que são 5 porque eu acompanhei. O senhor, por acaso, nessa conversa que ele teve com o senhor se sentiu ameaçado por ele, nessa conversa? Mas ameaçado porque ele pediu um favor e eu disse que eu poderia fazê-lo, não tem sentido, nunca houve ameaça. O senhor tem ciência que logo depois do senhor retirar os ar-condicionados do partido, ele foi fechado e o prédio foi entregue? Não, isso eu não tenho conhecimento, não, senhora. O senhor se lembra se, para falar com o professor Suledil lá na Secretaria de Controle, o senhor precisava passar por alguém, alguma secretária? Na recepção ali tinha no balcão, né? A gente falava e queria falar com ele e a pessoa quase sempre era negativa, não está ocupado, está em reunião. Ele tinha muita dificuldade, até entendo também, porque era muita coisa que fazer. O senhor se lembra quantas vezes o senhor procurou ele para cobrar o pagamento Dezenas de de alguma vezes. fatura? E chegou um ponto de que eu não o procurava mais, porque eu sabia que ele não estava, ficou muito claro, muito explícito, que não estava sob o poder dele, ele não tinha poder de resolver. Quando o departamento que eu tive com ele, eu podia até procurá-lo para falar algum assunto de, poxa, meu processo está aqui ainda, não andou e tal, assim, mas foi uma coisa superficial. Eu sabia já que ele não tinha, ficou muito claro depois que ele não tinha ingerência sobre isso, sobre andar ou não andar o procedimento. Mas o senhor sempre era atendido por ele? Não, ele tinha dificuldade de atender. Mas era comum, isso era por causa do trabalho dele, a dificuldade, porque ele estava sempre ali, ou o senhor acha que ele não queria atender? Não, isso aí eu não sei responder, aí eu não sei responder, né? Aí é subjetivo. Tá. E o senhor sabe dizer se na prefeitura, pelo menos nesse período, nessa gestão, né, havia câmeras que registrassem o movimento de entrada e saída das pessoas? Não sei responder. Que eram atendidas por Suledil? Não sei responder. Alguma vez, acho que também o senhor já respondeu, mas eu vou perguntar novamente, o senhor se lembra de ter encontrado com o Suledil em algum outro momento, sem ser essa conversa na empresa? Não, eu só lidei com ele, eu só lidava com ele no âmbito da secretaria. E depois a única vez que eu tive relação com ele foi isso. Depois de dezembro de 2016, que ele deixou de ser secretário, o senhor não encontrou mais com ele, só nessa ocasião? Só nessa ocasião.
O dinheiro eu já perguntei. Uma curiosidade minha, o que motivou o senhor a procurar o Ministério Público somente em 2017? Já pergunta de novo, né? Essa pergunta que já fez. Não, mas é porque ele poderia ter procurado. Ele já falou dessa questão. Mas por que o senhor não procurou em 2014? Se o senhor se sentiu. Se o senhor se sentiu em 2014, o senhor sentiu que os seus processos estavam sendo retidos, porque nessa época, nessa data, o senhor não procurou o Ministério Público? Não procurou. Se eu vou responder o seguinte, eu acho que o senhor pode ter acesso ao contrato. O contrato terminou no final do ano passado. O contrato está valendo até outubro de 2017. O contrato fazia essa data. Tinha que esperar terminar o contrato para poder procurar? O contrato estava vigente. A partir do momento que ele me chamasse, eu era obrigado a executar o contrato. O senhor está falando do contrato, não é isso? Sim. O contrato está valendo. Mais claro, senhor, só para esclarecer, então, como está aqui. O senhor, naquela época, o senhor tinha coragem de se insurgir contra, fazer essas declarações que está fazendo hoje, na época que o primeiro réu, que era candidato a governador, as pessoas, como é que você sentia que as pessoas teriam essa coragem de fazer essa declaração que foi feita agora em 2017? Tem dois motivos. Só de repente está querendo saber, né? Tem dois motivos. Primeiro, vamos falar sobre uma coisa, é o contrato. O contrato estava vigente, esse contrato terminou, e isso me fala em memória, final de setembro ou outubro de 2017. Foi de 3 anos o contrato. Segundo detalhe é o seguinte, naquela época, qualquer insurgência, qualquer coisa que eu fizesse ali, a minha situação era muito difícil. Eu não tinha como ali, eu tinha feito um censo na empresa e tinham cerca de 500 pessoas que dependiam de mim para comer. Qualquer atitude minha ia atingir diretamente essas pessoas. Então eu tinha 2 motivos, mas o motivo principal, eu não tinha, o contrato estava vigente, só terminou no final do ano passado o contrato. Quando o contrato não tivesse acabado, eles podiam exigir de mim a tempo e a hora a execução do contrato. Não tinha porquê. Eu só deixo claro para esclarecer ao juízo que não é a candidatura do réu que fez com que o senhor postergasse a sua decisão de delatar. Candidatura do réu? Não entendi a pergunta. Não, aí. Depois eu vou fazer minha pergunta, pode fazer. O meu réu é outro. O senhor não vai querer deixar intervir, eu vou fazer a intervenção. Não vai fazer a intervenção se eu permitir. O senhor está falando aqui uma questão aqui que o senhor quer conduzir o processo, que agora ele vai esclarecer que eu vou fazer. O senhor mandou a testemunha dizer uma coisa? Dizer o quê? O senhor falou, então responda assim. O senhor não pode induzir a Eu não estou induzindo nada, não. Eu não estou induzindo nada, não. Eu não estou induzindo o quê? O senhor chegou e falou para a testemunha responder de uma forma. Eu falei para a testemunha responder? Falou. Eu sou enganado. Todos os advogados ouviram aqui. Eu estou enganado. Doutor, todos os advogados ouviram aqui. Enganado. O senhor está gravado. Não é gravado, o senhor pode mostrar o que você quiser. Porque a inversão da ordem processual gera prejuízo à defesa. Tá, não, só fui esclarecer. Não, o senhor não vai definir a pergunta, não. O senhor até se requer como habeas corpus, que o senhor for. Agora, o senhor não vai querer agora terminar aqui, me pautar minha pergunta, meu esclarecimento aqui no fato que está no momento aqui, tá certo? Um esclarecimento. Só que o habeas corpus é a interpretação que o senhor está acostumado a fazer. O senhor não pode dizer como ela deve ter. Não, o senhor não vai dizer como eu estou dizendo aqui, o senhor não está gravado, só pode reclamar. Só pode, como é de costume. Como é de costume. Como de costume. Agora faço dentro do meu direito. Tá? E o senhor me respeite como eu estou lhe respeitando. Eu estou te respeitando, o senhor que não está me respeitando aqui. O senhor me respeita. O senhor que não está respeitando aqui. Tá? Né? Talvez tem situações que faltam para a verdade, né? Senhor André. Não, o senhor vem comigo sempre conversar comigo de uma maneira, depois a conversa sempre com os outros é diferente. Na conversa que o senhor narra ter tido com o professor Suledil lá na sua empresa, tinha mais alguém presente? Alguém estava na sala? Não, ele pediu que fizesse uma conversa sigilosa entre eu e ele. O meu sobrinho estava na empresa ainda. Foi ele que abriu o portão, mas não participou da conversa não. Ele só abriu o portão porque eu estava na minha sala, e ele abriu o portão para que o Suledil entrasse, ele conversou comigo, depois fechou o portão novamente. Não estava presente na hora da conversa não. Tá. O senhor lembra quando que essa situação essa situação do processo foi publicada na Folha da Manhã? Que foi antes de dar início aqui à ação? Não lembro, foi ano passado, agora. Publicada onde, doutor? Na Folha da Manhã. Não lembro, não. O que tem a Folha da Manhã com isso? Estou perguntando, Celeste. Não, mas que é relevante, não precisa responder. Não tem nada a ver com isso. Foi. Não, eu tô... Depois dessa publicação na Folha da Manhã, a pergunta é da doutora, quantas vezes o senhor esteve com o Rafael Diniz? Fugir contra aquele medo da doutora.
Pois não. Depois dessa publicação na Folha da Manhã, que deu início, pode-se dizer que deu início a tudo isso aqui, quantas vezes o senhor esteve com o atual prefeito, Rafael Diniz? Nenhuma, eu nunca estive com ele. E alguma vez, depois da instauração desse processo, o senhor esteve com Fernando Loureiro? Também não. César Tinoco? César tive com César sim. Quantas vezes? Doutor, esclarece para mim que uma vez... Excelência, isso é a minha linha de defesa, para mim é importante. Não, a pertinência eu tenho que verificar se é pertinente ou não. Não, aí se Vossa Excelência quiser interferir... Esclarece antes que você vai fazer a pergunta para chegar... Mas se eu... Não, quem faz... Não, só para mim dizer que onde a senhora quer chegar. Sim, mas aí onde eu quero chegar, eu vou chegar quando eu tiver que chegar. Não, então indeferido. Se me puder esclarecer, eu não posso averiguar a pertinência que a lei me permite indeferir os requerimentos e as perguntas que não sejam pertinentes. Sim, então foi indeferido por Vossa Excelência. E com o senhor José Paes Neto, o senhor esteve alguma vez? Nem o conheço. Depois que o senhor fez a delação, todas... Colaboração? Delação, popularmente falando. O senhor, antes disso, tinha algum atraso com a prefeitura, com o contrato atual? O senhor tinha algum contrato, o seu contrato atual, que foi feito... Não houve alteração nesse período. Deixa eu falar para a senhora aqui. O contrato novo foi a partir de quando? O seu contrato novo foi a partir de quando? Esse contrato que eu estou aqui, muito atual, o atual, Deixa eu explicar a senhora aqui. Não, você só me diz a partir de quando foi. O atual contrato dele com o município. Eu não estou querendo saber a pertinência, ele está contratando hoje. É porque ele falou no depoimento dele que ele possui um contrato atual com o município, onde o senhor recebe em torno de 7 milhões, não é isso? Ao ano, não é isso? E que tem medição e que por isso varia, não é isso? Eu quero chegar aqui que não tem essa relevância aqui. A minha pergunta é... Deixa eu tentar reformular. O contrato que o senhor tem atual, né, com o município, do início dele até hoje, ele só teve atrasos comuns de no máximo 30 dias? Não, ele já chegou a atrasar 2 meses em transição de renovação de aditivo de prazos, né? Aí há um lapso de tempo que a renovação é o problema burocrático da prefeitura, mas assim, nunca chegou a 2 meses, não. Nunca chegou. Chegou agora para virar do ano de fechamento e abertura de orçamento. Nunca houve atraso. Então o senhor hoje não precisa mais procurar a controladoria para poder os processos Não, o processo andar. É automático, trâmite automático. E depois de instaurado esse processo, o senhor então nunca mais precisou ir ao SESEC para poder seus processos andarem? Não precisei ir ao SESEC porque... Primeiro que, estou entendendo a pergunta da senhora, mas uma coisa tem conotação com a outra, porque quando veio sair esse problema na imprensa, que a senhora fez menção aqui, da mídia, meu contrato já estava renovado, meu contrato foi renovado no virado do ano. E acho que virado de qual ano? De 16 para 17. E foi renovado esse contrato. Porque o senhor tinha dito do contrato ter terminado em... Acho que foi em setembro que eu ouvi. Deixa eu falar para a senhora, a cada 12 meses, esse contrato pode ser aditivado no prazo que o Poder Público achar conveniente. Sim. No prazo máximo de 60 meses. Sim. Então, esse contrato começou em 2015. Uhum. Aí trabalhei uma parte de 2015 e trabalhei em 2016. Em 2017, eles assumiram e fizeram um contrato, não conhecia a empresa, não me conhecia, não tinha contato com eles, até porque todos sabem que se eu ajudar de alguma forma ou botar um adesivo no meu carro, foi pro Sim, o senhor já falou isso. Né? Uhum. Então foi pro Rafael, não tenho contato nenhum com ele, nem com o grupo dele. E aí eles colocaram 4 meses para testar, até porque eles não tinham outra saída, não dava tempo para eles citarem, e o ano letivo ia começar, e eles viram ali. Então eles viram meu empenho, a forma como trabalho, e aí renovou por mais 4 meses, que visitar. E aí foi feito dessa forma. A gestão atual, renovou por mais 4 meses. Aí depois renovou novamente. Renovou mais 4 meses. Estou renovando de 4 meses, não sei qual motivo, não sei se ainda tem orçamento. Uhum. Aí o motivo tem que explicar são eles. Não tem mais pergunta não. Quem que é o próximo? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, mas não é uma ameaça, não. Por favor, né? Por favor. Eu estou pela defesa do Thiago Godoy. Sim. Eu vou ser bem breve, porque eu acho que o senhor já cobriu aqui a maior parte das minhas perguntas. Uhum. Só esclarecer alguns fatos, assim. O senhor disse que era formado, o senhor é formado em quê?
Sou formado em Direito. Então é colega. O senhor alegou no depoimento agora, quando a promotora inquiriu o senhor, que o Thiago Godoy nunca trabalhou com dinheiro. Não. Seria correto informar que o Thiago Godoy nunca atuou como operador financeiro? Claro, foi isso que eu disse aqui. O Thiago era um assessor ligado diretamente ao garotinho. Eu ia a Brasília, ele até viabilizava falar com o garotinho. Ele é muito gentil também, essa forma de educado. E eu disse aqui também que eu não sabia como abordá-lo quando eu cheguei para esse assunto com ele, porque não era a área dele, ele não mexia com isso. Eu fiquei até mexendo de dedos para poder falar com ele a respeito. E quando eu falei para ele explicar a situação, ele disse que ele ia ver o que podia fazer, porque não era a área dele. Ele falou, mas eu não mexo com isso, não sei o que é isso, não sei o que você está falando, eu vou procurar saber. E aí ele procurou se informar, eu não sei com quem, e aí a gente continuou conversando e ele tentou viabilizar para que pudesse, de certa forma, eu fechar minha empresa. Eu acho que ele até foi para esse lado, né, humano. Então, textualmente, o senhor poderia afirmar que ele não era operador financeiro? De forma alguma, nunca, nem comigo, nem com ninguém. Nunca saiu essa conversa no meio de que o Thiago era operador financeiro. O senhor sabe qual é a formação do Thiago? Advogado. O senhor sabe se o Thiago milita em qual área? Olha, o que eu conheço, até quando eu vi lá em Brasília, o Thiago fazia essa assessoria jurídica para o garotinho. É o que eu via lá, ele via os processos, as coisas de projetos, enfim. Eu sempre vi ele trabalhando nessa área jurídica. O senhor disse que o seu primeiro contato com o Thiago a respeito desse assunto, né, que é o único assunto que o senhor tratou com ele, foi em 2016. 2016 foi quando saiu o empréstimo da Caixa, que eu vi que era o último momento que eu tinha para tentar receber alguma coisa. Certo. O senhor pode precisar, eu sei que é difícil. Data é difícil, não tem como. Mas assim, tendo em vista que o Thiago saiu para fazer a sua própria campanha, né? Então, ele não, em 2016, ele lá não esteve muito. Sim. O senhor pode precisar o mês que o senhor encontrou com ele em 2016? Não, eu associo a data do empréstimo da Caixa. Eu não sei precisar da data, mês, a senhora. Foi próximo, assim, estava oficial o empréstimo, e quando eu entrei em pânico, que eu falei, já não recebi do Banco do Brasil, 2016. Eu sabia que a situação financeira do município era muito complicada. Apesar de eu saber que o contrato que eu tinha com o município era uma verba federal, eu estava buscando, era o que eu tinha relacionado à verba de royalties, de outros segmentos. E aí a única esperança que eu vi de receber foi essa, desse empréstimo que ia entrar, que iam pagar as empresas. Até o objetivo do empréstimo era para isso, para sanar as contas da prefeitura. Foi aí que eu procurei. Então o senhor poderia caracterizar a sua procura pelo Thiago Godoy como um ato de desespero? Exatamente isso, porque eu procurei o Ney não podia fazer nada, e eu falei, quem é a pessoa mais próxima? De novo é um secretário que dá sua nota recado, não é uma pessoa de nada. A única pessoa que nem foi só, quem tem contato com ele direto, não sei se pode te ajudar, ele foi bem claro quando disse para mim, o Ney foi bem claro quando disse isso, é Thiago Godoy, a indicação que ele me deu, foi aí que eu procurei. Quando o senhor expôs a sua situação, o Thiago demonstrava prévio conhecimento sobre a sua situação? Não sabia. Ele ficou assim, quando eu passei tudo para ele não sabia. Foi por esse motivo que ele marcou uma segunda reunião com o senhor? Porque caiu como uma bomba para ele ali, ele não tinha conhecimento de nada. E ele falou que ia ver, que ia saber, que ia apurar, que ia ver o que podia fazer, que ia conversar. Ele só disse isso. Ele falou, rapaz, eu não posso dizer nada, prometer nada, porque não era a praia dele, realmente não era a área dele, ele não tinha nada com isso. O Thiago Godoy lhe atendeu de boa fé? Tenho certeza disso. O senhor foi bem atendido? Muito bem atendido. Como sempre, ele sempre atendeu muito bem. O Thiago Godoy lhe pediu dinheiro? Hipótese alguma. Nunca. O senhor ofereceu dinheiro? Também não. O senhor alega que teve 3 encontros com o Thiago Godoy. Aproximadamente. Onde foram esses 3 encontros? Sempre na prefeitura. Entre sala ali, tem um gabinete, algumas salas anexas ali, uma sala anexa ali no gabinete. O senhor tem conhecimento que o Thiago Godoy não dava expediente no SESEC, na sede da prefeitura? Não tenho conhecimento. O senhor sabe qual é o cargo que o Thiago Godoy exercia? Também não.
Eu sei que ele foi subsecretário, foi secretário de governo, mas eu não sei. Ele até parece que acumulou depois de alguma secretaria em um dado momento, mas assim, essa parte administrativa eu não me ligava muito nisso não. Então a sua procura por ele foi... Somente pedir um socorro, que eu estava desesperado, somente. Não foi em virtude da função dele? De forma alguma, só pela proximidade que ele tinha com o governador, com o Garotinho, né, com o governador Garotinho. Sobre essa parte de 2016 eu terminei, eu só queria perguntar para o senhor, 2016 ainda falta uma coisa, o senhor prestou algum auxílio ao Thiago Godoy para a campanha dele? Nenhum. Tá. Nem pedido de favor sequer. Ok. Em relação a lá atrás, quando o senhor foi prestar os depoimentos lá na delegacia, o senhor tem no processo 3 delegacia ou todos esses depoimentos de procuradoria, o senhor tem no processo 3 depoimentos. O senhor fez mais de 3 depoimentos? Não, todos os depoimentos que eram feitos eram registrados e eu assinava. Mas na companhia do meu advogado. O senhor sabe se fez mais de 3 depoimentos? Não, porque, posso relatar assim, o depoimento que era feito, eu sempre estava acompanhado com o advogado, e eu sempre assinava ao final ali, lia, concordava e assinava. Então os 3 que tem aqui são os 3 que existem? Exatamente. Tá. Em algum momento nesses depoimentos, ou fora dos depoimentos, em tratamento com as questões relativas à presente ação, qualquer que seja, o promotor Leandro Manhães procurou o senhor ou esteve presente? Quem? Leandro Manhães. Não, eu relatei, foi com o doutor Fabiano, depois o presidente estava o doutor Ludmila, e teve presente também o doutor Ludmila, que esteve junto com a senhora, no dia onde... Não, só... Tá tudo certo. Obrigada, muito obrigada, viu? Boa tarde, senhor André. Boa tarde, doutor. Vamos lá. Voltando em 2009, o senhor relatou aqui, afirmou em mais de uma vez, que o senhor tinha um certo conhecimento sobre o meio político da região aqui de Campos. Não, mais ligado à área onde eu sempre morei, onde eu tenho interesse. Sim, mas o senhor citou nome de políticos que passaram de 2009 até o presente momento. A minha pergunta é objetiva. De 2009 a 2013, o senhor ouviu falar da pessoa de Antônio Carlos Rodrigues no meio político local aqui desse município? Doutor, eu só vim saber que existia Antônio Carlos Rodrigues, essa pessoa, eu não sei nem qual é a imagem dele, do genro dele, eu só fui ter conhecimento depois que isso tudo aconteceu e veio na mídia, isso tudo, eu não sei, até o dado momento ele não existia, para mim não existia, mesmo sendo presidente do PR, porque eu não tenho esse envolvimento todo com política, eu não conhecia, eu não sei quem é. Tá, perfeito. Mesma pergunta para o senhor Fabiano. De 2009 a 2013, o senhor ouviu falar da pessoa de Fabiano Rosas Alonso no meio político de Campos dos Goytacazes? Mas eu nunca ouvi falar do Fabiano em lugar nenhum. Perfeito. Passando já para 2014, quando teve aquela dita reunião lá no Rio Sul, o senhor Antônio Carlos Rodrigues estava presente? Não, senhor. Naquela reunião foi mencionado algo que pudesse relacionar a pessoa do senhor Antônio Carlos Rodrigues? Também não, volto a falar com o senhor, eu só tive conhecimento da existência da pessoa dele depois. A pergunta é objetiva, porque no entender da defesa, isso tudo tem um contexto. Eu estou te perguntando sobre um fato do processo, o senhor me responda objetivamente. Também não é uma crítica, é só para a gente tornar a coisa mais foi mencionado ou alguma referência ao... Isso. Antônio Carlos Rodrigues, alguma referência? Ele já respondeu que não. Do mesmo modo, foi mencionado alguma referência naquela reunião, daquela data, meados de agosto, que o senhor mencionou, sobre a pessoa de Fabiano Rosas Alonso? Perfeito. Em que momento e qual teria sido a colaboração do senhor Fabiano Rosas Alonso nas tratativas desse contrato que teria sido supostamente celebrado com vocês? Como eu disse aqui, o senhor Antônio Carlos nunca apareceu em momento nenhum, nem antes nem depois, se você saber pela mídia. O Fabiano, ele surgiu como um representante, a princípio representante, funcionário, enfim, fazendo parte do grupo da JBS, quando começou a fazer uma tratativa de projeto, de que seria feito o serviço, do contrato, aí que surgiu a figura do Fabiano. Perfeito. Em algum momento ele teria falado, Fabiano, que esse contrato jamais seria executado? Não, isso era senhor. Fantasioso, falso? Não, senhor. Eu digo, eu não tive relação direta com ele, quem teve foi o Brown, que é meu cunhado. Mas o senhor é qualidade de administrador da sua empresa. Isso, então vamos relatar. O Brown que teve contato, que falou com ele no telefone, eu não sei nem qual o tom da voz dele, nunca falei com ele. O Brown que fez esse contato com ele.
E em nenhum momento eu tive contato com ele, em nenhum momento foi dito isso, que não seria executado o contrato. Em nenhum momento. Tá, pois bem. Para que o senhor autorizasse que esse dinheiro fosse internalizado na conta da sua empresa, o senhor afirmou que, na sua mente, seria praticada uma atividade econômica da sua empresa. O senhor tratou, relativo a esse contrato, com algum servidor público aqui da Prefeitura de Campos do Goitacazes? Não, senhor. Não. Lhe foi prometido, oferecido algum ato de ofício para que o senhor viabilizasse esse dinheiro na conta da sua empresa? Como assim? Não entendi a pergunta. Pode repetir que eu não entendi. Se alguém, um servidor, o senhor falou que não tratou com um servidor, mas um cidadão, lhe prometeu, lhe ofereceu alguma contrapartida, alguma benesse na não, prefeitura senhor. Aqui de Campos, não, senhor. Para que o senhor viabilizasse esse valor na sua conta? Não, senhor. Era subentendido lá que aquele favor que está sendo pedido, e como já disse que narrei todos os fatos que aconteceram na reunião, sim. De que aquele era um favor, aspas, uma obrigatoriedade. Se você não faz, você não recebe. Se você não recebe, você quebra. Isso não é meu entendimento, subjetivamente falando. Mas peraí, agora vamos separar as coisas. O senhor está falando daquela reunião ou o senhor está falando... Não, eu estou dizendo o histórico do contrato. Estou falando do contrato e eu estou narrando o fato histórico da seguinte forma. Só a pergunta que o senhor fez, o recebimento do valor estava ligado a algum... Estava ligado porque senão eu não recebia aqui. Então era isso. Eu fiz o favor porque eu dependia de receber aqui. Por isso que eu não aceitei fazer o favor. Isso não faz sentido. Tá bom, mas ele estava ligado e quem te falou que ele estaria ligado? Foi um servidor público daqui? Não, senhor, ninguém falou isso. Não. Então como o senhor entende que estaria ligado? Doutor, se eu chego lá e me pede R$1 milhão, eu digo que eu não tenho. Chego lá e eles falam que eu não estou contribuindo. Aí me pede esse favor, entre aspas, não é favor, pediu a contribuição. O favor veio depois. Ele pediu a contribuição, que eu não tinha. E aí depois surge esse trabalho para ser executado. E eu me comprometi em fazer o trabalho, tirar as despesas ali e devolver o lucro da minha parte para eles, imposto, e devolver para eles ali. Para que eu pudesse, até porque eu já disse aqui que na reunião foi dito, de quem não estava estava contra e quem não ajudasse, não adianta procurar para receber, eu já narrei isso tudo. Pois bem, o senhor já afirmou. Então, essas tratativas de que isso seria dado a parte do lucro não foi com nenhum servidor público? Não, senhor. Perfeito. Nos contatos que o senhor teve com o senhor Fabiano, através do seu sócio, Brownie, ou mesmo o senhor, teria sido ameaçado, constrangido por ele jamais. A fazer valer esse contrato? Não, jamais. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Aqui já... Pode não, doutor. Meu nome é João, boa tarde. Defesa de Antônio Carlos e Fabiano. Só para a gente poder entender e ficar claro, apesar da dificuldade que o senhor já estava passando, que o senhor mencionou, no período onde ocorreu aquela reunião de 2014 na Sim. Torre Rio Sul. A exceção desse período de dificuldade que o senhor atravessava, o senhor estranhou, ou lhe parecia estranho aquele pedido de contribuição, já que o senhor já vinha contribuindo ao longo dos anos? Não, achei muito estranho, como eu relatei aqui anteriormente. Eu tinha ido cerca de 4 vezes a Brasília para implorar recebimento, inclusive no final do ano anterior, que foi 2013. O garotinho estava em Brasília, eu estive lá. Ele sabia da minha condição financeira, eu estava muito debilitado financeiramente. Não tinha sentido nenhum pedir aquilo. Inclusive, não tinha nem sentido eu estar ali num grupo de empresários que tinham contratos. Porque eu tenho um contrato de 7 milhões que eu tinha com a prefeitura, com 160 funcionários, com uma folha de mais de R$300 mil. Então, não tem sentido eu estar em um grupo de pessoas ali que faziam obras de 30 milhões, 70 milhões, 100 milhões. Eu não tinha sentido estar naquele grupo ali, eu não tinha sentido eu estar ali naquela reunião. Tanto que eu estava um estranho no ninho. Quando eu cheguei, houve uma certa rejeição à minha presença. Eu percebi isso. Tá, então, desculpa ser insistente, mas eu vou só reformular. Se o senhor tiver condição de responder, eu agradeço, senão não tem problema. Tirando essa fase de dificuldade financeira que o senhor atravessava e o valor que teria sido solicitado realmente é um valor que assusta, tirando esses dois detalhes, o pedido de colaboração, contribuição para a campanha, soa estranho para o senhor? Eu teria soado estranho para o senhor, já que o senhor já vinha contribuindo? O senhor conseguiu compreender a pergunta? O que soou estranho foi o valor e na conjuntura que eu me encontrava. Desculpa, eu digo o pedido em si, não o valor. O valor eu sei que assusta, estou dizendo o pedido em si de contribuição. Já que o senhor vinha contribuindo ao longo dos anos, nos últimos anos, entendeu? Eu só queria entender isso. Não, tudo bem. O que estranhou foi isso, o valor, o momento que eu vivia
e principalmente a forma como foi feita a reunião, a forma como foi expressado tudo isso, foi uma coisa que me chocou muito, eu disse aqui, até porque eu nunca vi o garotinho, ele sempre foi muito calmo, muito educado, fala tranquilo, eu nunca vi daquela forma, ele comandou, mas nunca vi depois não, foi só naquele momento, nesse único dia, talvez, não sei se outras pessoas que estavam presentes na reunião vão depor, pode confirmar isso que eu narrei aqui, e foi um negócio muito atípico, tudo atípico ali. Certo. Com relação à execução do contrato, o senhor mencionou que teria sido elaborado um projeto. Foi de fato elaborado? Sim. Foi. Exato, foi elaborado e enviado por e-mail. E, por acaso o senhor chegou a enviar alguma equipe na JBS para fazer alguma análise em No contrato, como é que funciona isso? No contrato, a gente, inclusive esse contrato específico, o senhor vai ver lá, está explícito no contrato, a gente recebia, é um outro nome, tá? Mas eu vou falar de forma mais coloquial, uma ordem de serviço, ou seja, uma autorização para que pudesse enviar o técnico para adentrar as instalações, para ver o tipo de máquina que eles usavam, para que fizesse, a gente chama de site survey, é o nome técnico que a gente usa, levantamento do que vai ser utilizado para posteriormente vir fazer a execução. Isso é uma fase posterior? É uma fase posterior, ou seja, na execução do contrato mesmo, propriamente dito. Então, mas tem que ter autorização. Para estimar o valor desse contrato, essa fase não teria que ser também... Não, esse valor desse contrato, na realidade, o que nós estávamos vendendo ali, era um serviço de instalação em máquinas que qualquer funcionário, desculpa a expressão, custo bem baixo, barato, conseguiria executar, porque é simplesmente enfiar um software e ensinar como opera. Basta um treinamento. Treinamento muito simples, não precisa ninguém com muito requisito para isso não. Certo. Já estou terminando, tá? Não, fica à vontade. O Sr. Brownie, seu cunhado? Meu cunhado. Seu cunhado. Ele tem cargo ou função de diretor, administrador? Tem poder de decisão? Não, o poder de decisão é todo meu na empresa. À época, eu ainda permitia que ele assinasse contratos, porque como o serviço offshore é muito veloz, às vezes acontece de uma embarcação estar parada sem comunicação e ela tem um chamado downtime, que o cara é multado muito alto. Então tem momentos, às vezes, que eu poderia estar viajando para algum lugar e a gente perdeu uma grande oportunidade. Então eu abri espaço que ele fizesse, ele é meu sócio, eu dei 5% do contrato da empresa para ele fazer a parte operacional técnica, que ele tem muita expertise na área, viajou várias partes do mundo, conhece muito da área. Então ele veio para o contrato para isso. Então ele tem 5% da empresa para fazer esse tipo de serviço na área técnica, especificamente. No momento desse contrato específico que a gente está tratando aqui hoje, salvo engano, o Sr. Brown figurou nesse contrato como administrador da empresa, não? Eu acabei de falar que ele tinha nessa época, até mudei o contrato só que eu assinasse, até por esse problema todo, nessa época ele podia assinar alguns contratos assim. Uma última pergunta, senhor André, ainda pelo senhor Fabiano e o senhor Antônio Carlos Rodrigues. No momento desse arranjo, dessa suposta reunião, onde teria sido acertado que parte do seu lucro ou o seu lucro seria remetido para valores de campanha, o senhor Fabiano ou o senhor Antônio Carlos Rodrigues se faziam presentes? Não, doutor, eu não conhecia, não os conheço. Não estava presente, não. Não estavam presentes. Com as pessoas com as quais o senhor tratou, foi mencionado o nome de Fabiano ou Antônio Carlos Rodrigues? Nessa reunião jamais. Nessa reunião foi tratado depois que surgiu o JBS, foi depois que surgiu isso, dia posterior. Tá. Dias posteriores. Perfeito. Sem mais, excelência. Pois não, doutor. Terminando os esclarecimentos. Está precluso, não. O senhor comentou que algumas vezes procurou inclusive o senhor Antônio Garotinho em Brasília. E algumas oportunidades ele consultava algum equipamento, alguma anotação, alguma coisa, verificava e autorizava o pagamento, ou como você falou alguma vez, até falava que não tinha empenho, correto? Uhum. Alguma vez ele chegou a autorizar o empenho? Autorizar algum ato? Não, naquele momento, na verdade, ele nunca autorizava naquele momento específico. Toda vez que ia até ele, nas primeiras vezes, vamos chamar de pegadinha, eu caí nessa pegadinha de que passava, olha aqui, vê se tem alguma coisa sua na fazenda aqui para autorizar a pagar. Aí realmente não tinha, não constava. Ele mostrava o tablet assim. Aí depois, é porque você não tem equipe, está no controle e tal. Aí
Primeira vez passou, mas na segunda que eu viajei, que veio falar a mesma coisa, eu falei, mas para um pouquinho, mas quem é quem? Eu vou em Suledil, ele fala que é você que decide quem vai botar para pagar, aí você fala que eu tenho que voltar nele. Na terceira vez que eu estive lá, que inclusive estava o vereador Zé Carlos aqui de Campos, não está nem enrolado aqui no processo, mas ele estava presente, e eu até eu estava assim, muito desesperado e acredito até ter exaltado um pouco a voz, não costumo fazer isso, mas deve ter acontecido, em que ele falou, quando eu fui cobrar ele de coisas que tinha que acontecer, que ele tinha mandado, me chamou na casa dele para executar serviços que tinha que fazer de emergência, que eu era muito solicitado para fazer essas coisas, e que eu falei, rapaz, mas isso aqui nem sequer, vocês sequer tiveram o trabalho de me pagar ou de adiantar a documentação disso aqui. Não, mas você tem que falar lá com o Dr. Edilson. Aí eu falei, garotinho, olha só, toda vez que eu trato qualquer assunto com você, você coloca o Suledil, você coloca o Edilson, sempre uma pessoa que não está presente, ou seja, nunca vai ser resolvido. Porque toda vez que eu vou abordar um assunto com você aqui, você coloca que tem uma terceira pessoa que não está presente. E aí, como é que eu vou resolver isso nunca? Vocês não querem me pagar alguma coisa pessoal? Aí eu levei para o lado pessoal, falei, alguma coisa pessoal? Não tem nada pessoal com você não. Falei, então por que não me pagam? Ele nunca disse o motivo. Aqui, vê se tem uma coisa sua aqui. Eu falei, mas não tem, porque o Suledil não manda para lá. O Suledil não manda porque você não manda ele mandar. Ou você, desculpa. Porque você. Porque você não lidera. Se você falar, ele só pode mandar para ele, diz que ele tem que obedecer ordens. E essas ordens, a princípio, seria sua. Então, se você não libera... O Gil falava que as ordens seriam dele. A ordem é do chefe, do líder. Ele falava líder, não falava chefe, ele falava líder. A ordem é do líder. Ele era qual a função dele? Controlador. Não, do denominado líder. Não, líder é quem liderava. Então, ele era o que função nessa época? Ele era o quê? Ele era a prefeitura? Não, nessa época específica que eu estou falando, ele era deputado federal. Deputado federal, então ele que determinava as ordens da prefeitura, como você falou, o chefe era ele. Passava por ele. Então, ele sendo deputado federal, ele que determinava a administração aqui, era isso? Exatamente. Na prefeitura, todos os demais empreiteiros sabiam que ele que comandava a prefeitura ou não? Ou não tinha essa determinação, não sabia nada disso? Comigo era falado dessa forma, eu não posso ser precisar pelos outros, infelizmente não precisar. Mas era conhecimento de todos que ele realmente era a grande liderança que comandava. Mas assim eu não posso... Não, vocês vão discutir questões de pagamento? Então, e aí outras pessoas comentavam isso dessa forma. Outras pessoas discutiam pagamento? Todas as pessoas que falavam isso diziam, rapaz, não adianta que não... Sem ele exercer cargo nenhum na prefeitura. Inclusive, então, ele responde só outros empresários, e a Brasília também, sem exercer cargo, todos, não fui lugar em outros. E ele não exercia cargo nenhum formal na prefeitura? Ele era deputado federal, doutor. Sou deputado federal, né? Ele recebe, atua em Brasília. E ele, quando resolvia essas questões, ele ligava para esposa dele, Rosinha, estou com um problema, você pode resolver isso daí? Você já viu ele fazer um contato com ela? Nunca fez contato com ela, ele fazia com secretárias. Então ele direto com o secretário? Com o secretário direto, ele nunca fazia contato com ela não. Acontecia de algumas vezes. Então, em razão disso, vamos, objetivo como algumas coisas já falou aqui, de ser o objetivo, porque pela hora a gente tem 4 horas e pouco de depoimento, 4 horas de depoimento, para a gente também não ser cansativo. O senhor considerava como o maior funcionário da prefeitura, assim, entre aspas, funcionário, né? O que comandava a prefeitura? Prefeito de fato, né? Hein? É prefeito de fato. Era prefeito de fato. Sem dúvida. Então o ato de mandar pagar ou não o ato de ofício, você entenderia que seria dele, que seria determinação? Sim, exatamente. Tá certo. Então é ele que dava determinação das diretrizes. Pagar ou não pagar. Né? De pagar ou não pagar. Sim, exatamente. E sempre, sem qualquer consulta, a prefeita, na época, empossada e eleita para exercer o mandato de prefeito. Você nunca verificou a situação? Na minha presença nunca houve nenhum tipo de contato assim. Na minha presença nunca houve. Tá certo. Nessa reunião que teve lá, porque, né, talvez divergência, uma empresa, Macro. Macro tinha sociedade, você sabe quem era o sócio? Não, senhor. Era sempre o Ney que respondia por a Macro, então não sei. Ney que respondia por a Macro. Existia mais outro sócio? Não conheço. Sempre todos os contatos é feito com ele. Eu acredito que tinha sociedade, mas eu não sei quem tinha. Mas outra pessoa que participou dessa reunião, além do que você falou? Tinha lá na reunião no Rio? Representando a Macro.
Na reunião no Rio? Não, existia um consórcio à época de algumas obras de porte, obras de valores consideráveis. Por exemplo, uma reforma de uma pista que tem aqui do HGG. Foi feito consórcio, era Hidromacro. Então as duas empresas estavam fazendo sempre serviço, obras em conjunto. Então eles ali estavam basicamente representando uma empresa. Nessa reunião você falou que o primeiro réu adentrou nervoso, chegou a xingar. Quando ele saiu, as pessoas ficaram preocupadas, temerosas? Olha, eu preciso julgar pela expressão das pessoas. Eu estava desesperado ali, que eu vi que eu ia quebrar minha empresa, eu ia falir minha empresa, eu vim embora muito abatido. Mas eu vi que todos ficaram muito agitados, sem saber o que fazer, muito atordoados. Quando ele falou assim, não vem de mimimi, para mim significava o quê? Que as pessoas procuravam para receber, acredito que seja isso. Então, ficar procurando. Então não era. Você entendeu o quê? Que não era mais para procurar, para receber, se não contribuísse, era isso? Exatamente isso, foi isso que eu disse. Ficou claro. O senhor está dando. Eu estou perguntando claro aqui. Não, o senhor está respondendo por ele. Não está indefinido, não, o senhor está respondendo por ele. O senhor é juiz, o senhor não é testemunha, não? Eu sou juiz aqui, estou. Então, mas o senhor não é testemunha. A pergunta está ocupa a sua função de juiz. Não, o senhor entra com o recurso como o senhor. Eu vou, excelência. Eu estou tirando minha dúvida aqui, doutor. Está indefinido. Não, você está induzindo a resposta. Não pergunta, não, doutor. Não, você não vai perguntar a minha dúvida. O senhor está entrando, o senhor está pedindo com representação de outros advogados que não são. Só para concluir, montar nossas perguntas. Você ficasse para outro lado, pelo menos ao ver da defesa, a tentativa de induzimento. Induzimento? Tá. Então tá bom. Tá ok. Tá ok, não tem problema. Eu também. Tudo bem. Bom, o senhor entendeu o que quando falou mimimi? Seja claro. O que eu entendi é que eu, por exemplo, no meu caso específico, eu ia procurá-lo, muitas vezes. Acredito que era uma prática comum dos outros colegas que estavam ali também. Isso já foi falado várias vezes. O senhor já falou, repetiu, só estou apenas esclarecendo que o que já foi feito. Ou o senhor não falou aqui, o senhor não falou aqui que o senhor tinha receio de não receber, ou já foi falado várias vezes, N vezes o senhor falou. Então estou botando um fato novo em uma. Não. Eu tenho esclarecimento se era isso mesmo. É isso mesmo, exatamente. O senhor já depois, no inquérito aqui, se o senhor realmente tinha medo, foi claro nesse sentido aqui. Estou botando de novo, porque isso já foi posto várias vezes pela testemunha. Tá ok? Vamos lá então. Então o senhor entendeu como um cerceamento, é isso ou não? Sim, ali foi. Você já falou que o senhor seria. Sim, exatamente. Não deixa claro, para que não deixe. Ou seja, não adianta me procurar que não vai receber. Foi exatamente isso. Mas isso aí é subjetivo. Ele entendeu, não é um dado objetivo. O senhor entendeu, não é? O senhor não teve nenhum dado objetivo para chegar a essa conclusão. Foi um entendimento seu, né? Exatamente. Ok. Entendimento dos outros também? Ficou todo mundo empolvoroso. Quando ele saiu da sala ali, o clima ficou muito pesado. Não, eu não falei não. Não. A pergunta está mantida. Eu sei que ficou. A pergunta está mantida. Só pode responder. Todo mundo ficou agitado ali e eu saí da sala. A pergunta está mantida. Como é que foi o clima? Como é que ficou o clima? O clima ficou todo mundo muito assustado, assim, todo mundo assustado. Assim, e eu saí da sala. Eu não estou falando para os outros, falando por mim. Eu saí da sala na hora, então eu não. Mas alguém comentou com o senhor? Não, olha só, nós estamos na minha pergunta, faz a pergunta, o senhor está precluso. Nós estamos aqui no meu esclarecimento. Está precluso a partir do momento que o senhor traz fatos novos, eu tenho direito de ter. O senhor está trazendo. Eu não faço novo nenhum, doutor. Estou trazendo os fatos que já estão postos na denúncia. Não, Edson, o senhor está induzindo a testemunha. O testemunha já falou 10 vezes. O senhor está induzindo a testemunha a depor, pô. Doutor, não fica usando retórica de induzimento que não é, doutor. Depois você usa esse negócio. O senhor está perguntando e respondendo, eu não sei. Já falou 10 vezes, só quero ver se ela confia no que ela falou 10 vezes. Só isso. Só isso. Aqui nós estamos aqui há 4 horas, isso aqui já foi ventilado pelo menos 10 a 20 vezes. Eu só estou aqui deixando claro essa questão, só perguntando, porque já mais de 20 vezes ele falou a mesma coisa aqui. Como o senhor perguntou várias vezes, estou apenas esclarecendo objetivamente. Né? Já foi falado. Já foi falado. Já foi falado. Não, já foi falado. Não, já foi falado. Na reunião lá no Rio Sul não estava presente. Não estava presente. E aqui eu não estou induzindo nada para ele aqui agora, que já foi falado aqui 10 vezes. Se eu for induzir, esse fato nunca foi surgido e eu estou aqui dizendo qual é a resposta que já foi dito várias vezes. Eu estou
clareando aqui para ficar ao final, depois de tantas perguntas, esclarecido isso daqui. E aí ele falou expressamente, a pergunta que o senhor falou, só para confirmar, não é induzimento nenhum se confirmar a pergunta, estou confundindo um pouco induzir com esse fato que não existe para fato que já foi falado, que deveria procurar empréstimo, agiota e tudo mais, falou isso. Se vira e procura banco, empréstimo, agiota, se quiser, ela se vira e arruma o dinheiro. Você falou que essa praxe não existia nos governos anteriores, então foi... Não, senhor. Dá para subentender, ou o senhor pode afirmar ou não, que foi a partir do governo da segunda REC que começou a praxe de cobrança, era isso? Exatamente, isso que eu disse. Tá, então antes não existia essa parte constituída, essa cobrança. Não, senhor. Né? E de qual percentual que o senhor falou? Era algo em torno de 10% do valor pago em conta. Então, conta de quê? Do depósito das notas emitidas. Isso era meio que institucional ou não? Não era institucional, porque não posso dizer em relação a outras empresas, em relação à minha empresa, funcionava assim, a gente recebia, e aí, como já disse anteriormente, era convidado para a gente falar, e aí estava assim. E todo esse dinheiro se destinava sempre objetivo para campanhas eleitorais? Sempre para campanhas eleitorais. Ou campanha ou pré-campanha. Na verdade, a campanha, de falar campanha, se restringe aos meses de campanha, mas a campanha que está sendo feita para a campanha desse ano já era feita anteriormente. Então a arrecadação sempre ligada à campanha eleitoral. Sempre ligada à campanha eleitoral. Isso eu tenho convicção. Né? Das questões que o senhor pagou, o senhor declarou à Justiça Eleitoral essa doação inoficiosa? Não declarou. Senhor. Não, senhor. Tá, não declarou à Justiça Eleitoral essas. Sabe dizer se os outros, não sei se o senhor sabe dizer sim ou não, que faziam também declaravam, a Justiça Eleitoral também os valores que eram feitos dessa forma, ou ninguém declarava? Não sei dizer, a única pessoa que nessa reunião falou foi o Paulo César, que disse que já tinha doado, eu também não me lembro o valor, sei que foi algo em torno de R$250 mil, se não me falha a memória, não estou afirmando isso aqui, que ele tinha feito de forma oficial, aí pode se constatar, ele disse que já tinha doado oficialmente. Ok. O senhor Suledil Bernardinho era funcionário da prefeitura, né? Sim. Ele, como você falou, ele se reportava ao réu Antônio Garotinho como líder, chefe, comando, alguma coisa, como líder? Ele era um executor de ordem ou não? O senhor não sabe? O tempo todo ele se dizia que ele era limitado. Isso aqui não sou eu que resolvo, não posso ter isso aqui. Procura o líder. Todo líder que obedecia. Então ele, como funcionário da prefeitura, outra pessoa que não trabalha na prefeitura, ele estava subordinado a essa pessoa. E ele tinha autonomia para ir contra a vontade, as determinações do senhor Antônio Garotinho? Doutor, eu não acredito não. Nem ele, nem ninguém que tinha essa condição de... Não acredito não. Pelo menos eu não saiba que nenhuma pessoa, chamado bater de frente, vamos falar no termo coloquial, que alguém tenha batido de frente contra alguma ordem, eu desconheço. Se houve, eu não sei. O senhor falou que Tiago Godoy não lhe solicitou valor. Não. O senhor presta serviço ou paga a prefeitura ou o senhor recebe da prefeitura? Eu recebo da prefeitura. Mas ele fala aqui, o senhor dá um depoimento, que ele falou que você devia 900 mil à prefeitura. Você trabalha na prefeitura e ainda paga a prefeitura? Nossa senhor, isso aí foi quando ele foi apurar lá com quem foi conversar, que eu já disse que não sei quem é, e ele veio com esse número realmente, que eu já tinha esse número. Aí ele falou com você esse número especificamente? É, mesmo número. Então ele achou que a prefeitura fez algum trabalho para você, ou ele sabia que esses 900 mil reais era de repasse que o senhor tinha que fazer? Ele disse, quando ele conversou comigo, ele disse que na conversa que ele teve com uma pessoa lá, aí não sei se foi o Toninho, se foi o Ney, eu não sei se essa conversa que ele teve lá com quem ele teve, o senhor fala aqui, ele veio falando desse valor. Ele dizia que ele estava devendo repasse de quase 900 mil ao grupo, que procurasse Tiago Godoy. E aí, que segundo Tiago Godoy, requeriu, deveria pagamento de contribuições. Sim, repasse. Então a prefeitura prestou um serviço para ser devido 900 mil à prefeitura? Não, senhor. Isso era o quê?
Era o repasse para chamar de ajuda para o partido, né? Repasse de quê? Repasse para ajudar o partido. Da onde vinha esse repasse? Por que você tinha que repassar? E eu não costumava repassar, e eu tive problemas. Era propina? Ou não? Olha, normalmente a gente fala propina quando, uma coisa também que eu vou deixar claro, nunca houve, pelo menos que eu tenho conhecimento, de nenhum superfaturamento, de nenhum. As pessoas começaram... Eu quero tirar uma dúvida porque o senhor fala que ele não falou em valor, mas ele está cobrando o senhor, que o senhor fala que expressamente quer saber se você falou 900 mil, teve essa questão, por que ele vai... Se você tem que receber, por que você tem que pagar a prefeitura? É porque os que eu tinha recebido anteriormente, eu não tinha feito esse repasse. Repasse do que você ganhou com a prefeitura? Do que eu ganhei, exatamente. Ganhou de contrato? Ganhei de contrato, então você tinha que fazer repasse. Então ele está te cobrando repasse do que a prefeitura te passou, me pagou. É isso ou não? Exatamente. É isso ou não? E ele disse no início do termo que era a doação dele espontânea, o senhor disse isso? A doação era... Você falou que doava espontaneamente. Compulsória. Compulsória? Agora o senhor mudou, porque o senhor falou que era espontânea. Eu disse aqui, deixa eu falar para o senhor. Eu estou falando agora compulsória, entendendo o que eu estou dizendo agora, usando esse termo. Eu disse ao senhor aqui o seguinte, a doação era feita, ninguém tinha faca nos peitos, arma, eu sou advogado de Toninho, eu falei isso que também não houve. Que você dá, não havia isso. Havia subentendido, todos sabiam que quem não contribuía não recebia. E eu fiquei, hoje eu me encontro em condições de falência, me devendo muito, porque realmente eu fiquei com muito a receber, porque eu não contribuía, recebia, eu não contribuía. E aí foi criado isso. Deixa claro, consciência que esse dinheiro é de repasse da prefeitura que te fez. Ele criou a consciência fora da ida dele. Naquele momento da... Doutor, eu estou escutando o subjetivo do fato, doutor. O subjetivo é o que achar. Olha, o seu cliente Thiago Dói? O seu cliente é Thiago Dói? Não, você está perguntando o seu cliente Thiago Dói? Não sei, o senhor está defendendo mesmo o seu cliente, mas. Não, seu cliente não. Esse da capitulação aqui do Thiago Dói. Bom, Garotinho alguma vez condicionou o senhor. Olha só, quem está com a pergunta sou eu aqui. Tem algum esclarecimento? Então, o depoente já disse que ele foi ao Thiago Godoy levar a questão dele, está correto? Isso que ele não sabia antes. Não, isso já está claro, doutor, que não sabia, mas aqui tem a conversa dele depois com. Desde 2009. Aí, então, como é que vai quem está com o operador? Mas ele não está respondendo aqui, eu estou fazendo a pergunta e ele falou que no momento que é o operador financeiro desde 2009. Ele aqui no momento falou isso. Não, doutor, no momento ele falou isso aqui não. No momento eu falei assim, só foi saber do assunto com relação a testemunho, no momento que ele procurou, bem depois da situação do 2014. Não tem nada, tem nada a ver. Senão a gente começa a complicar aqui o fato das pessoas. A gente fica até com uma prova aqui, prova produzida de forma incerta, não é isso? Não tem. Já falou, doutora, olha só, vamos voltar, a senhora já fez a pergunta, ele está claro que não teve nenhuma conversa com o Thiago Godoy antes. Ele só teve a conversa com o Thiago Godoy depois que ele procurou, pelas palavras dele, que já falou que várias vezes, depois que ele procurou o Ney Flores, que o Ney Flores falou para ele para procurar o Toninho, ele falou que não ia procurar e que ia procurar o Thiago Godoy. Estou certo dessa informação? Exatamente, doutor. Então foi depois, doutor. Vamos voltar, mas o fato. Doutor, deixa ele responder o que ele tem que responder. A senhora fez a pergunta, agora eu estou fazendo a pergunta, doutor. Vamos. Acho que está claro aí que não teve a conversa anterior. Foi nessa conversa que teve, que você falou para ele, sensibilizou, que você falou, ele foi ver que ele não sabia do assunto, e aí no retorno dessa conversa, que disse que os 900 mil reais, é isso? A segunda conversa? Era devido esse valor, então, confirmo. Já foi dito aqui. Eu não sei com quem ele falou lá, ele perguntou. Doutor, olha só. Doutor, olha só. A questão é, então ele te mencionou os 900 mil reais. Sim. Né? Sim. Ele já havia mencionado anteriormente. Ele mencionou os 900 mil reais, não é isso? E ele falou que você devia isso ou não? Falou isso nesses termos? Ele disse exatamente assim, olha, realmente... foi dito que você, não disse quem foi dito que você realmente não contribuiu com esse valor. E aí você está dizendo que você não tem condições. Aí eu falei, olha, vou provar você que não tem condições. Ele veio documentação para ele provando que eu não tinha condições de pagar aquilo que eu recebia. Eu não tinha 10% de lucro, como que eu ia passar 10%? Aí foi feito, quero saber o seguinte, objetivamente, foi feito um acordo para você pagar a distribuição em forma de receber e voltar isso daí? É claro isso? Ficou claro. Só quero saber se exatamente isso. Então esse repasse você fez? Fiz 500 mil reais. Não, fiz 500 mil reais. Mas essa conversa de negociação de abaixar de 900, que inicialmente foi a conversa, para 500 mil, foi com ele ou com mais outra pessoa? Não, ele funcionou como telefone sem fio. Eu falava com ele, que falava com alguém lá, que eu não sei quem é, e voltava para mim. Ele funcionou telefone sem fio. Eu falava com ele, falava com a pessoa. Voltava para ele, voltava para mim. Eu tive com ele umas 3 vezes. Mas a negociação final foi com ele? Os 500 mil? Quem bateu o martelo dos 500 mil?
Não, ele não bateu matéria com 400 mil. Eu ofereci 300, ele já veio com a proposta de lá de 500. Doutor, como é que isso está? É isso, já fiz pergunta, já... a proposta que deveria ser isso, de 500 mil. Eu não estou perguntando quem está lá atrás, estou perguntando essa ponta aqui direto, sendo que você não conversou com os outros, não, só conversou com ele. Só com ele. Pelo menos que ele relata aqui. Só com ele. E desde as 4 horas de depoimento só fala, conversa nesse ponto com isso, ele. Foi só esse ponto. Que veio de alguém essa determinação que foi, mas a tratativa disso, e aí a forma de pagamento seria mediante liberação. Eu não tinha condições, tinha que me liberar alguma coisa, foi então liberado e eu fiz saco factura. Ele tinha essa ciência disso? Tinha, dali pra frente eu não entreguei nada a ele não, foi entregue ao Toninho, na minha casa, eu saquei 500. Mas foi mencionado que tinha que liberar alguma coisa para você poder pagar esse valor? Ele disse lá, ele falou, olha, eu não consigo resolver para você lá, e o que eu consegui é o seguinte, eles querem que você, falou lá, a determinação é que você colabore aí, então, pelo menos com 500 mil reais, para que possa andar essas coisas. Falei, então eu preciso receber. Andar essas coisas que você diz... Para recebimento. Andar as coisas para recebimento. Ele funcionário da prefeitura. Ele era funcionário nessa época, como tinha um cargo? Eu acredito que sim, mas ele era de uma outra secretaria que não tinha nada a ver ali, na Secretaria de Governo. E aí ele me disse isso, ele falou, olha, o que foi passado foi isso, que você deveria contribuir dessa forma. Aí eu falei que eu não tinha condições e que tão logo me pagassem eu fazia isso. Aí fizeram um pagamento que era valor de 5 milhões, depositaram 2 milhões e 400, alguma coisa. Foi quando eu fiz 2 sacos em 2 vezes, como já disse, e entreguei ao Toninho. Certo. Só para confirmar, a ideia inicial de fazer essa transação com a JBS surgiu de conversa sua com o Ney Flores ou não? Não, a conversa foi a seguinte... O embrião. O embrião, eu acredito que depois dessa reunião, famigerada reunião lá que teve para pedir 1 milhão, e ele naquele momento ele não disse nada. Posteriormente, alguns dias depois, é que ele entrou em contato comigo novamente, que tinha uma solução, que seria essa. Aí, como isso andou nesse trâmite lá nesse meio... Mas ele veio trazer essa sugestão. Aí ele trouxe essa sugestão, aí vamos apresentar para ele o serviço, que ele veio trazer essa sugestão. Isso o senhor Ney Flores? O senhor Ney Flores que fez essa ponte. Você falou que o senhor Antônio Carlos Ribeiro não te ameaçou, diretamente não, senhor. Você teme por alguma coisa, pela sua vida, sua família, sua mulher? Sim. Teme? Por quê? Não, teme o quê? Teme o quê? A sua questão financeira ou questão física? Por que isso? Não vem ameaça direta, não vem numa situação dessa, principalmente quando está se tratando com a justiça. Mas, por mim não. Eu não tenho realmente medo de nada, mas a família em primeiro lugar. E todas as pessoas que eu tive contato, tenho contato nos corredores, até hoje no shopping a gente encontra com alguém conhecido. Isso recentemente? As pessoas falam, toma cuidado, toma cuidado. Eu nunca percebi nada até a data de hoje. Nunca houve nenhum tipo de ameaça. O que há são pessoas que sempre chegam perto de mim falando assim, rapaz, cuidado com sua família, cuidado com seus filhos. Você sente que você sente... Olha só, nós temos... só para entender uma coisa, deixar claro. Essa ameaça ela pode ser direta, eu te ameaçar, fazer algum injusto, algum mal, ou fazer alguma ameaça velada, que eu não digo exatamente que eu vou te fazer, mas que subentende que o senhor falou que não recebeu nenhuma ameaça direta, é isso que eu entendi. Não recebi. A ameaça velada, essa disfarçada, o senhor recebeu? O senhor sente que tenha tido esse tipo de ameaça? Existe isso, não sei, da população em geral, da comunidade, as pessoas que conhecem um pouco do meio, me conhecem o meio, de tomar cuidado, de eu mudar de endereço, de eu mudar de carro. Existe uma preocupação geral sobre isso. Eu não tenho inimigos nenhum, até a data de hoje, que eu saiba, né, declaradamente. A não ser esse problema que está na minha vida. A sua esposa, os parentes ficam preocupados? Demais, é isso aí que me deixa emocionado. Falando que pessoas, né? Não, eu não me lembro. Eu tô falando que é do réu, que não. Eu tô falando aqui que é do réu. Ele falou que não se sente ameaçado por nenhum réu. Eu tô falando aqui que é do réu. Eu tô falando que é de nenhum réu aqui, não. Eu não falei que nenhum réu, não, aqui não. Não, são pessoas aí que estão chegando, que está acontecendo. Na verdade, são comentários que o senhor ouve, né? São comentários.
Doutor, mas olha só, ninguém está falando, olha só, eu não estou afirmando aqui que o seu cliente, A ou B aqui, fez ameaça, não. Eu só estou botando claro aqui, não, ele está botando claro. Vamos ouvi-lo o que ele está falando. Ele está falando aqui que as pessoas o abordam e falam isso. Sim. Frequentemente, isso acontece diariamente. Quando anunciou a reunião, essa audiência, novamente as pessoas comentando, não, cuidado, vai com segurança e tal. Rapaz, segurança, meu Deus, eu não vou ficar preocupado com nada, não. Não devo nada a ninguém, não estou preocupado. Eu vou lá exclusivamente falar a verdade. Não menti em momento nenhum aqui, não aumentei nem diminui nada. Eu estou aqui para falar a verdade. Nessa situação do Antônio Carlos Ribeiro, especificamente, da arma, o senhor falou, não, ele não me ameaçou. Não, senhor. Não teve ameaça. Mas aqui aquela exposição de arma, tudo, dá licença, doutor. Doutor, o senhor não vai me questionar agora. O senhor. Eu não perguntei nenhuma questão desse daí, não. Doutor, você precisa ser ameaçado aqui ou não, doutor? Ele já esclareceu por 5 vezes que não foi ameaçado. Não foi ameaçado diretamente, ele acabou de falar. Nós estamos falando aqui de outro tipo de ameaça. O senhor se sentiu ameaçado, não diretamente, porque ele falou que ia me entender, ele falou o tempo todo. Não, ele falou nada pra mim, a questão é de falar, a questão, se sentiu ameaçado com a arma ou não? Não, como eu falei até uma palavra que é a minha palavra de constrangimento, que eu achei que aquele momento que eu sabia que eu ia entrar o carro, sabia que me chamou, eu disse, não tinha por que ele chamar no do banco. Então, como eu disse aqui, era para eu nitidamente visualizar aquilo ali, ver que ele estava armado, tinha arma ali e tal. Mas ele em momento nenhum me ameaçou, deixei bem claro isso. Ameaçou falar? Falar não. Você está querendo ameaça falar? Não houve ameaça assim. Não, senhor, não houve. Quando ele falou que tinha pessoas seguindo ele, que estavam junto com ele. Que dava cobertura a ele. Que dava cobertura a ele. E que falou da sua velocidade? Sim. Você sentiu isso como uma vigilância? Sim, ou não? Eu senti que todos os lugares que eu ia, na verdade, eu até em relatos meus anteriores, eu não sabia, para mim tinha alguém do banco que dava informação, ou tinha alguém que ficava me acampanando em algum lugar para saber que hora que eu entrei no banco, se dá uma flanelinha do banco, enfim, estava pelo banco, alguém dá informação, porque quando eu sacava imediatamente o telefone tocava, sabia, e essa coisa dele falar que me viu, aí eu não sei se alguém realmente está me seguindo ou se foi uma coincidência de gente cruzar em algum caminho. Aí eu não sei informar isso, eu não posso informar realmente. Sabia que ele era um ex-policial? Sabia, tinha conhecimento disso. Excelência, pela ordem, eu sei que Vossa Excelência vai indeferir, mas eu gostaria que ficasse registrado o protesto da defesa de Antônio Carlos Ribeiro, com que a defesa de Antônio Carlos Ribeiro considera induzimento, repetição de fatos já esclarecidos pelo colaborador por 5 oportunidades e uma violação do sistema acusatório que rege a nossa Constituição, que Vossa Excelência está produzindo prova, o que cabe ao Ministério Público. Ok, pode ser.